não tem nenhuma dúvida de que Deus está e sempre estará no controle. E nada realmente foge do seu amor, da sua misericórdia e da sua justiça. Então, hoje, vamos tentar entender um pouquinho o contexto que a gente está vivendo. É isso aí, pessoal. Nós estamos aí já ao vivo aí pelo aplicativo Zoom. Está nas nossas redes sociais aí. Conectem, entrem com o usuário e senha. Nós já temos um grupo aí de pessoas aqui e já vamos iniciar a nossa reunião. Todos convidados aí a participar conosco. Um grande abraço. É isso aí. Boa. Espera mais uns 2 minutinhos, a gente inicia. Dá para gravar, Werneck? Está gravando. Hã? Está gravando. Ótimo. Você, meu amigo. Ótimo. Então, beleza, vou esperar mais 2 minutinhos. Vão sair, vão entrar, vão sair. Por causa da internet, tem pessoas aqui falando. Deixa eu ver aqui. É o Marcelão. Ô, Marcelão, tô te vendo. Tá vendo? Que eu tô vendo a minha própria imagem, é isso mesmo? Não, né? É isso mesmo. Não. É isso mesmo. É, quando alguém é isso mesmo, Werneck? Eu vejo vocês e vejo a minha própria imagem também. Você pode mudar. Quando alguém falar, deve aparecer para você. E você tem como colocar um mosaico também, várias imagens ao mesmo tempo. Ok. Se você Eu tô no clicar do lado mosaico. esquerdo da tela aí, você vai ver o mosaico. Isso. Eu tô no mosaico aqui no computador. Vou pegar aqui. Pessoal, eu acho que a gente pode começar, né? O Fernando Miranda com certeza vai fazer uma introdução até outras pessoas entrar. Werneck, você pode fazer uma oração para a gente iniciar? Posso. Nosso anfitrião direto dos States. Senhor e nosso Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque tens cuidado de nós. Obrigado, Senhor, porque tens oferecido oportunidades ímpares de aprender um pouco mais de Ti. Te pedindo pela vida de cada um que está aqui, presente, mesmo à distância, um intuito único de aprender um pouco mais de Ti. Te pedindo pela vida do Fernando e capacita-o cada vez mais e seja com ele, para que Amém, Deus. o que ele falar venha de Ti, apenas de Ti. Nós seremos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. E aí, pessoal, Fernando, tá com você, eu vou compartilhar aqui a tela, tá? Se você quiser fazer uma introdução antes. Aí, pessoal, eu vou pedir para todos tirarem o áudio, como eu vou tirar a minha imagem, porque aí fica melhor só o Fernando com a imagem e o áudio. Pode ser? E o PowerPoint? Eu vou mutar todos. Vou deixar você, Fernando. Espera aí. Deixa eu te achar. Tá aparecendo o PowerPoint, né? Tá. Se Fernando, pode falar. Se você quiser voltar para o primeiro, Harley, por enquanto, esse. Obrigado. Bom, pessoal, como a gente falou agora há pouco, é uma satisfação a gente poder estar compartilhando com vocês algumas ideias. O ideal é se a gente pudesse realmente estar juntos, compartilhando ao vivo e a cores, né? Mas, graças a Deus, nós temos esse meio, então a gente pode, mesmo assim, mesmo estando alguns em quarentena, mesmo estando distante, a gente sabe que o mesmo Espírito que fala conosco presencialmente também fala-nos virtualmente, né? Nada realmente pode deter a ação do Espírito Santo. E a gente tem essa convicção de que realmente ele vai estar guardando esse nosso tempo, guardando as nossas palavras e nos dando sabedoria para entender tudo o que está acontecendo. Eu estou apenas um pouquinho aqui, consegui. É muita tecnologia, eu já sou da geração antiga, e às vezes eu sofro um pouquinho aqui, desculpa. Bom, pronto. Falar do que está acontecendo, do tempo do fim da escatologia, é algo assim interessante. É algo que eu sou apaixonado, que desde que eu aceitei Jesus, há algo mais de 30 anos, eu tenho procurado estudar, porque realmente, como eu vou falar daqui a pouquinho, é algo que nos motiva, é algo que nos dá esperança,
É algo que nos mostra que Deus realmente está no controle de toda a situação e Ele tem um plano muito bem estabelecido no decorrer da Bíblia, desde Gênesis até Apocalipse. Lá em Apocalipse a gente vê esse plano consumado, né? É bem verdade que o que a gente está vendo hoje, muitas pessoas estão ansiosas, preocupadas. Eu trabalho no Hospital das Forças Armadas, lá eu sou responsável por todo o efetivo, todos os médicos, enfermeiros, e lá a gente vê sofrimento, vê a dor. A gente já tem visto pessoas na UTI e a gente tem procurado cuidar do nosso pessoal. Então a gente tem visto muitas pessoas sem chão. E como a gente tem falado, para quem é cristão, para nós que conhecemos a morte e a ressurreição de Jesus, que nos reconciliamos com o Senhor, que temos a esperança e a convicção até de passar toda a eternidade com Ele, a gente sabe que a morte é lucro. A gente tem um pouco de receio, de medo do processo. É natural, né? Porque a gente não foi preparado para a morte, nós não fomos criados para a morte. Então, realmente nos assusta um pouquinho. Mas para nós que somos cristãos, a gente sabe, como Paulo, que a morte é lucro. E que realmente a gente vai estar muito melhor, né? E também, ainda para nós cristãos, é um bela megafone de Deus o que está acontecendo. Na realidade, Deus está falando assim para nós: como é que está o seu coração? Onde é que você está colocando sua esperança? O que realmente é importante para você, né? O que tem sustentado você diante da inevitabilidade da morte? O que tem te ancorado? O que tem te amparado? Onde é que você está colocando realmente seu coração, né? O que você tem sentido mais falta? O que você tem sentido mais necessidade, né? Então, realmente, são perguntas que nós, cristãos sinceros, devemos fazer nessas situações, assim, nesses momentos que Deus usa algumas crises, permite que algumas crises aconteçam, né? Para a gente poder realmente olhar para o nosso coração. Mas para quem não é cristão, o que a gente tem visto, né, é um desespero, é uma falta de chão, né? As pessoas agoniadas, sem saber para onde olhar, sem saber para onde buscar respostas. Então, sem chão realmente, né? Então, o que eu vejo, o que eu falo para vocês, o que eu tenho procurado fazer lá com alguns milhares de pessoas que passam lá com a gente, pelas quais a gente é responsável, é mostrar que realmente há esperança. E realmente é a oportunidade da gente não só falar com as nossas atitudes, mas também falar verbalmente que a nossa esperança deve estar em Jesus Cristo, né? Então, realmente, esse momento que a gente está passando é um momento assim emblemático, né? Um momento interessante, onde realmente a gente pode estar sentindo o amor e o cuidar de Deus, por incrível que pareça, né? Pode parecer até algo assim que não combina, mas realmente Deus nunca abandonou e nunca vai abandonar a sua criação. Ele é o maior interessado na sua criação. Quando o Harry pediu para falar com vocês sobre os fins dos tempos, né? Sobre arrebatamento, sobre as coisas que já aconteceram e principalmente as que vão acontecer, o que eu fiz foi assim, eu preparei aqui algumas transparências, até para apoiar a gente, né? Para a gente poder ir, mais ou menos, eu acho que a imagem fixa algumas coisas. Infelizmente, eu escrevi bastante, vocês me perdoem, tá? Mas é mais para direcionar um pouco as ideias e até para fixar, tá? O que a gente vai falar com vocês. Então, a primeira ali, que o Harley que está no controle ali das transparências, nós vamos passar para a segunda transparência. A primeira coisa que é interessante a gente verificar é isso daí. Eu peguei algumas passagens, né? Que o que a gente vai conversar aqui nesses próximos minutos é para a gente ter uma opinião bem definida, né? Na nossa própria mente. Então, nada julgue antes do tempo e julgue todas as coisas e retende o que é bom. Então, por mais que eu estude nesses mais de 30 anos que pesquiso, sou apaixonado por esse tema, como eu falei para vocês, porque realmente me motiva e me dá esperança e a convicção de que Jesus pode voltar a qualquer instante. Então, o que a gente vai conversar aqui, depois não só depois, mas agora, continuem orando, continuem pedindo a Deus sabedoria e realmente o Espírito vai proporcionar e que vocês retenham aquilo que realmente é bom e aquilo que promove crescimento. Tá? Nesse próximo slide que o Harley vai passar para mim, Fernando, posso falar só uma coisinha rapidinho? Pessoal, a gente tem um chat aqui, mas para não ter tanta confusão, todos têm meu WhatsApp particular. Então, me enviem as perguntas, porque a gente vai ter a apresentação do Fernando Miranda. Após isso, eu vou começar a fazer as perguntas que vocês direcionarem para mim, para que o Fernando possa responder, beleza? Vou passar aqui, tá, Fernando? Beleza. O Harley me pediu para falar assim, a gente combinou mais ou menos 45 minutos para não ficar muito cansativo. Então, eu imagino que até umas 9, eu vou me policiar para isso, tá? Porque como é um tema apaixonante, e eu fechei, vocês vão ver que eu fechei bastante o assunto. Então, vamos terminar antes até as 9, pelo menos essa apresentação, e depois o Harley, então, vai liberar para essas perguntas, que eu sei que tomara que tenha bastante, né? E tomara que o Espírito nos proporcione sabedoria. Então, o que eu estava falando para vocês é que esse detalhe aqui, ó, que para os primeiros cristãos,
Eles esperavam Jesus a qualquer momento. Eles tinham essa convicção. Em várias passagens ali do Novo Testamento, né, após o estabelecimento da igreja em Atos, eles tinham a convicção e a esperança de que Jesus pudesse voltar a qualquer momento. Eles falavam sobre isso o tempo todo. Pode passar, no Rally. Mas o que acontece é que essa esperança motiva a gente a elevar nossos alvos. Quando a gente olha só para o nosso entorno, só para o nosso redor, a gente passa a ter uma vida mediana, a gente passa a ter uma vida igual aquelas pessoas que nos cercam. Quando eu sei para onde que eu estou indo, quando eu sei o meu futuro, quando eu sei o que me reserva, eu fico esperançoso. Quando eu sei que mansões celestiais estão sendo preparadas para mim, quando eu sei que nós vamos governar não só essa terra, mas todo o universo, quando a gente sabe que vai julgar inclusive os anjos, então a gente tem uma perspectiva diferente da vida. A gente não fica olhando só as circunstâncias, a gente olha para aquele que realmente nos vai apresentar para Deus como seu povo eleito, né? Então por isso que é interessante falar do que vai acontecer do seu futuro. E esse deve ser o maior incentivo para viver de modo digno do Senhor. Então, quando eu sei que Jesus está preparando uma morada para mim, uma mansão para mim, e quando realmente eu procuro viver uma vida digna, isso me incentiva e isso me dá esperança, né? Eleva o meu padrão de vida, tá? Ok, Rally. Nesse nosso próximo slide aí, ó, só Paulo relembrando a Tito, que a gente deve viver nesse presente século, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus, o Salvador Cristo Jesus. Então, isso é algo que deve nortear a nossa vida. Na época de Paulo, eles viviam assim, aguardando a bem-aventurada esperança, né? O aparecimento da glória do nosso grande Deus, o Salvador Cristo Jesus. Então, que realmente a gente possa voltar a ter essa esperança. No próximo slide, a gente vai verificar que o que acontece? Antes desse, então, Harley, eu tirei isso daí, tá? Mas aí, pode segurar aí, por favor. O que acontece é que a gente tem muito medo de falar de escatologia, tá? A gente tem muito medo de falar das últimas coisas. Por quê? Tem várias linhas, tem várias vertentes. A gente não vai conseguir falar aqui disso, não vou falar sobre isso com vocês agora, tá? Mas as pessoas têm temor e têm receio de estudar, porque, pô, qual é a verdade? A gente vai ser arrebatado antes, no meio, depois da tribulação? Realmente nós vamos ou não vamos passar pela tribulação? Vai ter a tribulação? Nós já estamos realmente no milênio? Vai ter milênio? Então, são discussões que a gente pode, numa outra oportunidade, falar sobre isso. A linha que eu vou seguir aqui vai ficar muito claro, vocês vão ver o que eu entendo. Nesse tempo que eu tenho estudado sobre as últimas coisas, eu vou deixar muito claro aqui para vocês qual é a linha de raciocínio que a gente entende na Bíblia, tá? Vocês vão ver que, embora tenha algumas pessoas assim que estudam muito, que conhecem muito da Bíblia, tem um outro pensamento, o que eu vou falar aqui para vocês, eu tenho plena convicção, eu tenho paz no meu coração, depois de todo esse tempo aqui que a gente estudou. Então, a gente não precisa ficar aflito. E eu vou pegar só um pedaço de tudo isso que eu estou falando para vocês, embora eu vou procurar falar o essencial, mas a gente não tem que ter receio de estudar sobre as últimas coisas. A gente tem que estudar hoje nas igrejas, nos nossos púlpitos, entre nós. Infelizmente, a gente não fala de um monte de coisa. Estou generalizando, não sei se tem algum pastor presente, me perdoe, tá? Mas eu estou generalizando. Então, em muitos púlpitos hoje, infelizmente, de muitas igrejas, não se fala mais de pecado, muitas vezes, não se fala de cruz, e muito menos ainda sobre a volta gloriosa de Jesus Cristo, né? É um tema que já não se fala mais porque fica com receio, né? Fica com receio de será que é essa linha, será que é aquela outra linha? Mas a gente não pode ser assim, nós temos que realmente ser pessoas que procurem entender e estudar, porque a Bíblia fala, a própria Bíblia revela a si mesma, né? Então a gente precisa conhecer sobre isso. Agora sim, Harley, no próximo slide, eu preciso, infelizmente, pessoal, ou felizmente, eu preciso dar uma contextualizada, tá? Para a gente poder chegar hoje e no futuro, a gente precisaria ver o capítulo 2, 7 e 9, pelo menos, de Daniel. Eu peço depois encarecidamente a vocês, depois do nosso tempo, esse final de semana, dê uma lidinha, se puder todo o livro de Daniel, ótimo, se não, pelo menos o 2, o 7 e o 9. Tá? Por quê? Porque ali tem algumas informações importantes de como o mundo, Deus revelou para Nabucodonosor, revelou para Daniel, Daniel registrou quais eram as coisas que iam acontecer e que estão acontecendo no mundo. Deus foi muito claro para ele. Embora algumas coisas foram encobertas, Deus mandou Daniel encobrir, em Apocalipse foram reveladas. Vocês vão ver que a gente vai falar muito pouco aqui de Apocalipse, mas nós vamos falar um pouquinho de Apocalipse. Mas lá em Daniel está basicamente toda a história definida que vai acontecer até o final dos tempos, até o estado eterno. Lá em Daniel fala. Então, depois, se vocês puderem dar uma olhadinha, 2, 7 e 9. Então, nesse capítulo 9, ele está falando aqui, ó, a sequência cronológica de Deus para restaurar Israel e derrubar os poderes dos gentios. O que eu preciso falar aqui para vocês sobre isso? Deus tem um pacto com Israel, ele tem um acordo com Israel. Tá? Então, eu já vou falar logo aqui, já de chufre de imediato,
me perdoe quem pensar diferente, tá? E tem muita gente boa que pensa diferente. A igreja não substituiu Israel. A igreja, tem muita gente que fala, a teologia da substituição eles chamam, né? Que a igreja substituiu Israel. Deus tem planos diferentes para Israel e para a igreja. São planos totalmente diferentes, tá? Então a gente não pode achar que a igreja, agora as promessas de Israel são para a igreja. Não são diferentes, tá? Então essa é uma das primeiras coisas assim que é um pouco controvertida, mas eu já falo para vocês que Israel é uma coisa e a igreja é outra totalmente diferente. Lá em Daniel, nós vamos ver isso aqui um pouquinho, nós vamos tangenciar um pouco esses assuntos, a gente vai ver que Daniel está implorando a Deus que ele revele algumas coisas para ele. Ele pede perdão, porque Israel se afastou dele, virou as costas para ele, eles estão num cativeiro, estão vivendo na escravidão, longe da sua terra. Jerusalém está toda destruída, o templo ainda não está restaurado, as muralhas não estão restauradas, e ele clama, ele vê essa miséria do seu povo e ele clama a Deus, ele fala, Deus, tem misericórdia de nós, toda vez que o seu povo se afasta do Senhor, fica desobediente ao Senhor, vem miséria sobre nós, vem peste, vem desgraça sobre nós, tenha misericórdia do seu povo. E por causa dessa oração de Daniel, o próprio anjo do Senhor vem falar para ele e revela algumas coisas, e fala o que vai acontecer até a restauração do reino de Israel, tá? E com relação aos poderes gentios. Ok, pode passar, Harley, por favor. Então, me perdoe, vou ser um pouquinho pesado só aqui, um pouquinho de contexto, tá? Que a gente vai precisar disso para poder entender o que eu vou falar para vocês. Então, nessa ocasião, quando o anjo do Senhor, quando o próprio Deus está falando para Daniel, em resposta à sua oração, ele fala das 70 semanas, tá? Ele fala de 70 semanas. Essas 70 semanas é importante, é que eu vou gastar o tempo aqui na introdução para falar para vocês, para a gente ir lá para, vamos dizer assim, para o foco aqui do nosso tempo. Pode passar, Harley, por favor. Então, isso aí está lá em Daniel 9, tá? De 3 a 20. A visão é a resposta dessa oração que a gente falou, tá? Nessa resposta que Deus dá, tem a programação temporal e os eventos que levarão ao estabelecimento do reino messiânico de Israel. O que quer dizer isso? Bom, lá no capítulo 2 de Daniel, tem uma estátua que Nabucodonosor sonha. Ali ele fala dos 4 reinos que vão existir até a volta gloriosa de Jesus Cristo, que é uma pedra que é jogada, que vem sem corte de nenhuma mão humana, cai nos pés dessa estátua. É o estabelecimento definitivo. Tá? Então, desde lá, ele vem falando assim, o que vai acontecer com Israel, mas lá no futuro ele vai ter um reino, ele vai reinar junto com o Senhor. Israel, tá? Pode passar, Rani, por favor. 70 semanas estamos falando, tá? Então, essas 70 semanas, ela está se referindo, aí está o versículo, 24, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para cessar a transgressão e para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade, trazer a justiça eterna e selar a visão e a profecia para o giro santíssimo. Então, aqui o que eu quero falar para vocês, deixar bem claro, está em amarelo, tá? Essas 70 semanas são sobre, para Israel e para a cidade santa. Ele está falando de Israel e de Jerusalém. Tá? Então, essas 70 semanas estão relacionadas com Israel e, consequentemente, com a história do mundo. Eu vou explicar por quê. Pode passar, Harley, por favor. A profecia, então, tem aí a ver com os judeus e com Jerusalém. Pode passar. Esse propósito, então, das 70 semanas é para cumprir integralmente as promessas de Deus e as alianças e profecias a respeito de Israel. Como eu falei para vocês, Israel é uma coisa e igreja é outra. Tá? Israel é uma coisa e igreja é outra. Então, vendo a história de Israel, essas 70 semanas, a gente vai entender o que está acontecendo com a gente hoje e o que vai acontecer no futuro. Pode passar, Harley. Então, ele fala aí, ó. Continuando ainda, me perdoa, gente, daqui a pouco eu termino, mas a gente precisa dar esse embasamento, tá? Sabe e entende, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém até o ungido, haverá 7 semanas, 62 semanas. As ruas e os muros se retificarão, mas em tempos angustiosos. Depois das 62 semanas será cortado o ungido e não será mais. Aqui ele está falando para a gente o seguinte, Jerusalém está destruída. Ela vai ser durante 7 semanas reconstruída. Depois vai ter um período de mais 62 semanas, quando vai aparecer o Messias, o Jesus. E depois disso, depois de 69 semanas, ele vai ser cortado, ele vai ser morto. E olha só que interessante. Vamos lá, Harley, para a próxima, por favor. As 70 semanas, não vou conseguir explicar aqui para vocês o contexto, mas essas 70 semanas, por uma série de outras passagens da Bíblia, se referem a 490 anos. Tá? Só essa reconstrução de Israel em tempos angustiosos foram 7 semanas, 49 anos, tá? Pela história. Então isso já aconteceu. Lá atrás está registrado em Esdras e Neemias, a reconstrução de Jerusalém. Aí depois ele fala que teria mais 434 anos. E depois mais uma semana final, que ficariam 7 anos. Então isso aqui seria bom vocês fixarem. Eu vou mostrar um gráfico daqui a pouco.
que vai mostrar bem isso daqui. Tá? Então, são 490 anos que ele está falando, sendo 7 semanas, 49 anos para a reconstrução de Jerusalém, que já aconteceu na volta do cativeiro babilônico, depois mais 434 anos, quando Jesus seria morto, tá? E Jerusalém seria destruído. Durante as primeiras 7 semanas foi isso que eu falei para vocês. Ó. Jerusalém foi reconstruída, está lá em Neemias, e as 69 semanas, o que iniciou essas 69 semanas? Foi o decreto de Artaxerxes, foi um rei da Pérsia, em 445 a.C. Então isso é história, isso é fato. Daniel escreveu em 600 anos antes de Cristo, muito antes disso acontecer. E isso foi concretizado. Tá? Isso já aconteceu na história, já é comprovado. Então, durante 49 anos, o povo judeu voltou, reconstruiu Jerusalém, depois passaram mais 434 anos, que é o próximo slide, Harley. Depois que passaram mais 434 anos, a gente vai ver que fala da reconstrução até a vinda do Messias. Pode passar o próximo, Harley. Então, esse período coincide exatamente com a entrada de Jesus lá em cima do jumentinho, que também cumpriu uma profecia de Zacarias, muito tempo antes, tá? Zacarias 9:9, que falava que Messias, o príncipe, o rei, o filho de Davi. Dias mais tarde foi rejeitado e crucificado. Então, na mesma semana que ele entrou, olha só, depois de 69 semanas de anos, tá? 69 vezes 7, exatamente nesse período, Jesus entrou montado no jumentinho. Tá? Olha que interessante a história. Pode passar, Harley, por favor. E logo depois ele foi morto, tá? Foi crucificado. E aqui vem aonde a gente já vai jogar aqui um pouco de luz para o que a gente vai falar agora, daqui a pouco na frente. Ó. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. O seu fim será como uma inundação, até o fim haverá guerra, estão determinadas situações. Firmará aliança com muitos por uma semana, mas a metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de cereais. Olha só, o que está sendo mostrado a Daniel? Depois de 69 semanas, Jesus ia ser morto, Jerusalém ia ser destruída por esse príncipe que havia de vir. Ele ia destruir a cidade e o santuário. Isso aconteceu no ano 70. Tá? Então, tudo isso aí que Daniel viu lá em 600 anos antes de Cristo, já aconteceu na história, já se confirmou na história. E aí depois ele está falando de uma última semana. Ele está falando de uma última semana. Que nessa última semana vai aparecer esse mesmo príncipe, o mesmo príncipe daquele mesmo povo que invadiu Israel, ele vai retornar. Vai firmar uma aliança com muitos, com judeus, com árabes, com várias pessoas, a gente vai falar sobre isso. Mas na metade dessa semana vai fazer cessar o sacrifício. Tá? Então aqui eu já vou adiantar algumas coisas para vocês. O que está falando aqui? Ó? Quando Jesus foi morto, quando Jesus foi crucificado, o povo judeu o rejeitou. Tá? O povo judeu virou as costas para ele. E ele se voltou totalmente para os gentios. É um período que não aparece aqui na profecia claramente. Tá? Paulo fala para a gente sobre esse mistério em Efésios. Muito bem. Então, quando o judeu rejeitou, é como se tivesse parado o relógio de Deus. Parou o relógio de Deus. Tá? E aí entrou a época da igreja, que é a época que a gente está vivendo agora. Vai chegar um momento no futuro em que faltam 7 anos para completar 70 semanas de Daniel. Tá? Então, estão faltando 7 anos naquela profecia que Daniel falou. Faltam 7 anos. Tá? Já foram todos os outros e faltam 7 anos. Tá? Que está parado esse relógio. Não começaram esses 7 anos. E esses 7 anos é o que a gente vai ver daqui a pouco do que se trata. Pode passar, Harley, por favor. Então, está aqui, ó, entre aquele final das 69 semanas e o início da 70ª semana, está havendo um período de tempo indeterminado. Tá? O ungido foi cortado, rejeitado e crucificado. Então, nós estamos agora num período que não foi visto por Daniel. Foram vistos, talvez, por alguns outros profetas. Eles deram algumas luzes, tá? Mas os profetas do Antigo Testamento não tinham esse entendimento dos gentios reunidos em igreja, que a gente está vivendo esse período agora. Então, é o que o pessoal fala. Quando é que Jesus vai voltar? Até quando, Senhor? Quando é que o Senhor vai retornar? Ele vai ter uma época que ele vai voltar para concluir. Assim como já passaram 69 semanas, ele vai voltar para fechar a 70ª semana que está faltando. Nós estamos nessa época aqui da igreja, na época da graça, onde aqueles que compõem a igreja são tanto judeus, que se convertem, reconhecem Jesus como Senhor, como gentil, que reconhece Jesus como Senhor. Estamos exatamente nessa época. Vai ter uma hora que vai parar isso, e Deus vai voltar a falar com o povo através e por meio dos judeus. Vai voltar a se relacionar com os judeus, que é um período em que ele vai vir para falar assim, que o seu sangue, lembra que o seu sangue caia sobre sua cabeça, sobre os nossos filhos, vai ser esse período de tribulação, esse período onde ele vai vir tomar satisfação com o seu povo, com Israel. Pode passar, Rally, por favor. Então,
O início dessa 70ª semana vai ser a assinatura de uma aliança, um tratado, com um personagem que é o príncipe que há de vir. Tá? Bom, vamos falar aqui algumas coisinhas já. Deixa eu ver, o próximo é o gráfico, Arlen? Pode passar, por favor. Ainda não. Antes de eu falar o que eu ia falar, deixa eu só falar disso daqui. Então, as bênçãos... Pode voltar, Arlen, pode voltar. Pode voltar um pouquinho para o outro. Esse. As bênçãos completas prometidas aos judeus estão adiadas até o fechamento das 70 semanas. Ou então o reino messiânico, aquela área toda que Israel vai ter, que até hoje ainda não teve, e o reino dele absoluto sobre os povos ainda não aconteceu. Vai acontecer depois das 70 semanas. Tá? Pode passar, Harry. A Bíblia está aqui, ó, tem promessas e profecias para os judeus, não é para a igreja, para os judeus. Nem ainda a 10ª parte foi cumprida. Se a gente olhar o Antigo Testamento e ver todas as profecias que tem para o povo de Israel, só 10% mais ou menos foram cumpridas. Por quê? Porque ainda tem lá na frente o reino messiânico, tá? Que nós, várias pessoas, chamam de milênio. Então, realmente, ainda não se completou as 70 semanas. Não chegamos ainda nem no início da 70ª semana. Pode ser o gráfico agora, Ali, por favor, para fazer o resumo. Para a gente entrar no que eu acho que o pessoal quer ouvir, gostaria de ouvir, né? Acho. Então, está aqui o resumo do que a gente falou, pessoal. Ó, vamos tentar aqui ver nesse gráfico o que a gente comentou. Tá? Começando ali da esquerda, então, isso. Então, teve esse decreto de Artaxerxes, que foi o rei da Pérsia, está lá em Neemias 2, tá? Que foi a reconstrução de Jerusalém e do templo. Levaram, então, 7 semanas de ano, 49 anos. Tá? Levou esse período aí que o Harry está mostrando. Então, o decreto foi em 445. Durante 49 anos, eles reconstruíram Jerusalém. Depois, 62 semanas, mais 434 anos. Completando, então, embaixo ali, ó, 69 semanas. Tá? 483 anos. O que aconteceu exatamente em 32 DC, no mês Nissan, que eles falam? No mesmo mês que foi feito o decreto de Artaxerxes, também no mesmo mês, em 32 depois de Cristo, Jesus foi crucificado. Ele entrou como rei, igual Zacarias falou que ele ia entrar, e foi crucificado, foi rejeitado. No ano 70, a destruição do segundo templo. Pronto, chegamos onde a gente está agora, na era atual. Tá? Então, o momento da igreja, que foi revelado para Daniel, para Israel, consequentemente para nós, que foi revelado lá para Daniel, está aí, ó, era atual, tá vendo? É esse pontinho tracejado. Então, tudo isso aí das 69 semanas, até a destruição do segundo templo, já se cumpriu. Então, o que a gente fala? Assim como cumpriu tudo que Daniel falou, o que ele falou ainda não foi cumprido, ainda vai acontecer, que é o que está aí no futuro, gente. Ó. O próximo passo, o que vai acontecer? Então, vamos lá. Ó. Arrebatamento. O que é o arrebatamento? O que é o rapto? Aqui, então, como eu falei para vocês no início, tem várias vertentes. Alguns falam que pode acontecer antes da tribulação, outros falam que seria no meio da 70ª semana, no meio dos 7 anos, e outros falam que seria depois. A igreja subiria e desceria ao mesmo tempo. Tá? Então, tem essas 3 divisões. Conhecendo e estudando profundamente a Bíblia, embora tem muita gente boa que conhece a Bíblia muito mais do que eu, defende essas 3 linhas, eu não tenho, como eu falei para vocês, nenhuma dúvida. Tá? De que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. E nós podemos, num outro tempo, ou depois nas perguntas, falar um pouco mais sobre isso. Mas não tem nenhuma dúvida de que o arrebatamento vai ser antes da tribulação. Nós podemos até passar pelos princípios das dores. Alguns estão falando que, nesse momento hoje, nós já estamos nos princípios das dores. Eu acho que a gente está num coquetel, num aperitivo ainda. Realmente é alguma coisa. A mulher grávida está para dar luz, Jesus está para voltar, e as contrações estão aumentando. Então, isso é fato. Tá? A gente pode falar algo sobre isso também, sobre guerras, sobre terremotos, tsunamis, fomes, epidemias. Tudo isso foi registrado lá em Mateus, que seriam os princípios das dores. E num outro tempo a gente pode falar exatamente sobre isso. O momento exatamente que a gente está vivendo hoje, desde a virada do século passado, as contrações da mulher grávida estão mais aceleradas e Jesus realmente está à porta. A gente está vendo que ele está para retornar. Mas essa volta de Jesus ela é faseada. Tá? Assim como o casamento da igreja, no mundo judeu, e ele escreveu, a gente não pode esquecer, ele escreveu para o mundo judeu, escreveu para o povo judeu. Tá? O casamento o noivo vai preparar, ele tem um compromisso com a noiva, ele volta para a casa do pai, prepara uma casa e depois de um tempo o pai fala, a casa está pronta, meu filho, pode ir buscar sua noiva. Ele vem com as trombetas, com seus amigos, avisando, a noiva vai estar sempre atenta, porque ela não sabe o dia que ele vai voltar, o noivo vem por ela. Mas ela fica atenta, ela escuta as trombetas, escuta a alegria e vai até o encontro dele. E eles voltam e ficam durante 7 dias fazendo festa do casamento. Só eles, tá? Fazendo a festa dos noivos. E depois saem para as bodas,
com todos os demais, tá? Então, o arrebatamento é exatamente essa união do noivo e da noiva. Então, esse esvaziamento da volta de Jesus, a primeira coisa que deverá acontecer agora, no próximo passo, que nos envolve Israel e, consequentemente, envolve também a igreja, é esse encontro da noiva com o noivo. Tá? Então, vai ter um momento em que Jesus vem com as trombetas, com os seus amigos, para buscar a noiva, para buscar a sua igreja. E nesse momento, então, a igreja que está atenta, aquelas virgens que estão com os azeites, aquelas que não vacilaram, aquelas que realmente perseveraram, elas vão estar atentas à festa, às trombetas, a Jesus voltando. Então, Jesus vem até metade do caminho e a igreja vai até metade do caminho, que é o rapto, que é o arrebatamento. Aí nós vamos subir, lá em cima nós vamos passar durante 7 anos no tribunal de Cristo, que é uma conversa para um outro tempo nosso, né? Onde vai ter a questão de galardões, não vai se tratar de salvação, todos aqui no rapto serão salvos, toda a igreja vai ser arrebatada, toda a igreja vai ser arrebatada. E lá nós vamos passar por um tribunal tribunal de Cristo, que fala lá, Paulo fala sobre que serão provadas as nossas obras, né? O que vai ficar: ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, vai ser consumido pelo fogo. Mas mesmo assim a gente vai ser salvo. Por quê? Porque a gente vai viver o estado eterno. E no estado eterno a gente vai ter diversas funções. E essas funções vão ser em cima daquilo. Como é que eu comento isso para vocês? É difícil falar virtualmente, né? Falar sem ouvir vocês, sem olhar nos olhos é meio complicado. Mas esse tribunal de Cristo ele vai estar valendo a nossa vida como cristão. Tá? Sobre o fundamento, sobre a salvação que é Jesus Cristo, o que nós construímos em cima disso? Como é que foi minha vida com Deus? Então, esses são os galardões. Eu que sou militar, quando a gente olha para o peito de uma farda, a gente sabe o que a pessoa é, o que ela fez, quais os cursos, por onde que ela passou. Então, os galardões é mais ou menos assim. Deus vai reconhecer a nossa fidelidade, vai reconhecer o nosso trabalho, e em função disso ele vai colocar esses galardões já visando o reino messiânico, o milênio, e depois o estado eterno, onde a gente vai estar reinando sobre todo o universo. Também é uma boa conversa para um outro momento. Mas esse é o rapto, 7 anos lá em cima. Enquanto a gente está lá no tribunal de Cristo, é festa, é alegria, porque a gente já está com Jesus. Aqui embaixo, o que vai estar acontecendo? Tem aí, 3 anos e meio, 3 anos e meio. Tá? O anticristo vai ser, nessa linha amarela, depois do arrebatamento, vai ser aquela aliança firmada, é o pacto que está lá em Daniel 9:27. Então, a qualquer momento, e a gente pode ver alguns sinais disso hoje, os senhores do mundo, né, alguns falam os senhores do mundo, Irmandade da Mesopotâmia, Clube de Wittenberg, de Roma, bom, tem uma série de denominações, mas assim como tem cristãos, eu espero que vocês estejam ainda comigo firmes aí, com bastante paciência, me perdoem, tá, gente? São muitas ideias. Mas assim como temos pessoas que conscientemente servem ao Senhor, deliberadamente servem ao Senhor, porque Ele merece realmente, porque Ele nos proporcionou Jesus Cristo, também tem pessoas que servem descaradamente a Lúcifer. Eles acham, desde a época de Nimrod, que Deus criou o mundo, mas não acabou a criação, Ele nos abandonou. E que os grandes arquitetos, precisam, que é o Nimrod, que na realidade é o próprio Lúcifer, precisa acabar a construção do Senhor, que Ele não acabou com a construção. Então, essas pessoas que servem descaradamente Lúcifer, os senhores do mundo, umas 350 famílias, mais ou menos, elas servem descaradamente a Lúcifer. E elas acham exatamente isso, que realmente tem que ser o cenário preparado para que essa pessoa venha reinar aqui na Terra, tá? Governar na Terra, para mostrar que realmente Deus está errado no julgamento com ele, né? Que Deus realmente foi muito severo com Lúcifer. Então tem essas pessoas que trabalham nesse sentido. E essas pessoas, elas trabalham por um governo mundial. Então, o governo mundial vai ser algo inevitável. Há muito tempo as pessoas clamam, algumas pessoas clamam isso. Agora, nessa crise mesmo, eu não sei se vocês devem estar acompanhando, esse primeiro-ministro do Reino Unido, reunião que tiveram com o Papa, e eles estão conversando sobre um governo mundial, que a ideia é interessante, ter um governo mundial. Existem crises que são mundiais, como essa que a gente está passando. Não se consegue resolver localmente. Então, a gente vê aqui ordens de juízes, por exemplo, para a gente não exportar material que a gente vai precisar aqui, os respiradores, ventilação, a gente precisa dos ventiladores aqui. Então, alguns materiais de UTI que a gente vai precisar aqui não pode sair do Brasil. Então, quem está gerenciando isso no mundo? Teve um prefeito, se eu não me engano, o ministro de Saúde falou isso, eu posso falar aqui também, o prefeito, acho que foi de Cotia, lá em São Paulo, ele deu uma ordem para pregar todos os respiradores que tinham lá na cidade, que uma fábrica fazia lá, né? O juiz concedeu a entrada para liminar e tudo mais. O que eu quero dizer é o seguinte, que existem problemas já há algum tempo, que por causa da nossa tecnologia existem problemas globais, meio ambiente, crime organizado, narcotráfico. Então, o que essas pessoas, né,
estão falando é o seguinte: nós precisamos de um governo mundial, nós precisamos de alguém que gerencie toda essa situação. Tá? Muito bem. E esses senhores do mundo estão por trás disso. Tá? Então, aquela figura do Estado-nação, dos países soberanos, que realmente os países fazem o que querem, há muito tempo já não é assim. Tá? Há muito tempo já não é assim. Existem alguns grupos que realmente servem a esses soberanos e eles conduzem realmente para aquilo que eles querem. As coisas acontecem nos países de acordo com o que eles querem. Tá? Eles conduzem. Mas é interessante. Deixa eu fazer outro parênteses aqui. Já estou fazendo um parênteses grande, mas deixa eu falar outra coisa interessante. Mais ou menos em 2017, eu nunca fui de falar data, tá, gente? E somente o pai sabe realmente o dia que Jesus vai voltar, porque é o noivo está preparando a casa para nós, a mansão, tá? E somente o pai vai chegar assim: meu filho, está na hora, volta e vai buscar sua noiva. Ninguém mais sabe, tá? Mas o que Deus falou para nós através da sua palavra é a gente ficar atento aos sinais. A gente tem que ficar atento aos sinais, a gente tem que olhar o que eu chamo de as sombras do futuro. Nada acontece por acaso. Aí, se eu vejo um prédio grande, tá? Esse prédio não apareceu de manhã à tarde, passei de manhã, não tinha nada à tarde, eu passo lá e falo: nossa, um prédio, como é que ele surgiu? Antes de surgir essa obra, alguém pensou, comprou um terreno, fez um projeto, comprou material até chegar nesse edifício. Então, Jesus vai ter o arrebatamento, vai ter a volta gloriosa de Jesus, mas alguns sinais ele falou para a gente estar atento. Não acontece de repente, não acontece, surgiu. Pô. Então, alguns sinais ele falou para a gente estar atento. E alguns sinais ele deixou para a gente na Bíblia. Tá? E um desses sinais, essa figura, é esse acordo que vai ter, que vai iniciar a 70ª semana. Então, vai ter um governo mundial, vai acontecer isso, vai acontecer. Tá? Nessa crise, como eu falei, eles estão aproveitando, estão falando sobre isso. Olha, a crise é mundial, nós precisamos ter um governo mundial, nós precisamos de alguém que gerencie tudo isso. Então, vai ser agora? Não sei. Falo para vocês, não sei. Mas o terreno está sendo preparado, já existe tecnologia, já existe uma série de coisas que a gente poderia falar, tá? Tem aí algumas explorações, tem um tal de ID 2020 que fala de vacina, de vacinação com chip e tudo mais, para melhorar a imunidade. O que a gente está vendo é que estão sendo criadas uma série de situações onde estão sendo quebradas uma série de coisas no comportamento humano. O ser humano, que antes ele tinha algumas barreiras, algumas limitações, com a série de coisas que estão acontecendo, cada vez mais ele está abrindo mão de algumas coisas e sendo mais favorável a um governo mundial. Tá? Um chip, seria excelente, um chip colocado no meu corpo para verificar se eu estou com febre, doente, para fazer transações econômicas, para fazer um monte de coisa. Isso é ótimo, a ideia é ótima, mas lá na frente a gente sabe que vai ser usado para algo muito perverso. Né? Então, o que a gente está observando é que várias situações estão sendo criadas desde o século passado, cada vez mais intensamente, cada vez com maior, como a grávida, né? Cada vez com as contrações mais curtas e mais intensas. Então, a gente tem observado isso. Tá? Então, nesse governo mundial, provavelmente é o embrião aqui, ó, desse pacto, dessa aliança firmada que Daniel citou lá atrás. Então, isso vai acontecer, quando acontecer isso daqui, é o que Daniel falou, vai ser o início da 70ª semana. Então, o que detém ainda esse surgimento do anticristo? Alguns falam que ele já está vivo, algumas pessoas falam que são vários que estão sendo preparados, porque eles não sabem o que pode acontecer, de repente um aceita Jesus, de repente um pode até morrer, apesar de toda a preservação do Lúcifer, apesar de ele ser também o pai da mentira, né? No seu Senhor de todas as coisas, nunca foi, nunca será, mas ele é alguém que tem acesso ainda até hoje a Deus, é alguém que era o 02 de Deus, é alguém que tem muito poder, muito conhecimento, muito astuto e muito inteligente. Tá? Então, o que vai realmente deflagrar essa 70ª semana é esse pacto. E o que segura ainda esse acordo aí, que vai ser firmado, é o Espírito Santo. Paulo fala sobre isso. Tá? Então, o que está segurando realmente ainda a manifestação plena do anticristo é a igreja. Tá? É a igreja que está segurando até hoje. Quando a igreja sai, por quê? O Espírito Santo veio em Pentecostes com a igreja. Então, o Espírito Santo tem que sair, consequentemente, a igreja sai. Quando a igreja sai, o anticristo começa a reinar durante 7 anos. Um período, ele apoia Israel, outro período, ele vai perseguir Israel. Depois desses 7 anos, que é a 70ª semana, entra no reino messiânico. Jesus volta de forma gloriosa, como o judeu está esperando até hoje. Aí ele volta de uma maneira gloriosa para poder realmente reinar soberanamente com Israel durante esse reinado de 1000 anos aqui na Terra. E depois entra no estado eterno. Tá bom? Você passou para mim, rápido? Deixa eu ir bem rápido agora, que eu acho que a essência que eu já falei para vocês. Deixa eu só fazer algumas explorações, tá? Com vocês. O príncipe que há de vir. Deixa eu só esmiuçar só uns negocinhos aqui para vocês. Então, esse príncipe que há de vir, provavelmente, pelo que Daniel falou lá atrás,
deve surgir da Europa. 10 poderes europeus, a gente precisaria de mais tempo para falar para isso, eu estou vendo aqui que eu já tenho no máximo mais 10 minutos, mas vão ser 10 poderes europeus unidos em uma federação. Um desses vai se tornar o árbitro da Europa. Tá? Essa é a besta que sobe do mar, é um governador civil. Nós vamos ter 2 anticristos. Esse que está aí, no versículo de 1 a 8, tá? Que vai ser um europeu, provavelmente um italiano, que é o mesmo povo que destruiu Jerusalém, que invadiu e destruiu Jerusalém no ano 70. Então, provavelmente, esse governador civil lá na Europa vai ser provavelmente um romano. Tá? É a besta que sobe da terra. O próximo, Harley, fala da besta que sobe do mar. Tá? Essa besta que sobe do mar vai ser um judeu. É o sacerdote religioso. Tá? Essa besta que sobe da terra. Então, como eu falei para vocês, nós vamos ter 2 anticristos. O que sobe da terra, o governador civil, e o religioso. Um vai apoiar o outro. O religioso vai apoiar o civil. Tá? Então, isso aí, no último aí, no slide, o último parágrafo está falando, então, que vai ser uma antitrindade. Na realidade, Lúcifer é um grande imitador de Deus. E nessa situação aqui, ele vai estar querendo imitar também o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Tá? Então, é uma antitrindade. O poder desses 2 governadores, né, desses 2 anticristos, vamos dizer assim, que fala em Apocalipse 13, a fonte de poder é o próprio Lúcifer. Tá? Vamos para o outro, Harley. Próximo slide. E agora eu vou falar algumas coisas atuais para vocês. Tá? Bem rapidinho, que aí a gente deixa para as perguntas. Olha só. Lembra que eu falei para vocês das sombras do futuro? Então, uma das coisas interessantes que aconteceram, a virada de 1900 foi muito interessante, uma série de coisas começaram a acontecer. Uma delas foram as Nações Unidas, o embrião foi a Liga das Nações, mas essas Nações Unidas, muitos estudiosos dizem que é o embrião do governo mundial. Eu trabalhei durante 1 ano com as Nações Unidas na América Central, na Guatemala, e foi o órgão mais parcial que eu já conheci na minha vida. Tá? As Nações Unidas, o tipo de pessoas que estão lá dentro são extremamente parciais. Para estar na cúpula deles, a gente tem aqui no nosso exército, no Brasil, alguns 4 estrelas que vão ser lá, gerentes lá nas Nações Unidas. Só para a gente ter uma ideia, a gente pode falar, me perdoe se tiver alguém aqui junto, tá? Mas só para vocês entenderem também, para ser integrante das Nações Unidas tem que ser maçom, tá? Não pode ser lá no alto nível, não pode ter quem não seja maçom. As Nações Unidas são, então, como eu falei para vocês, desse tempo que eu trabalhei com eles, um órgão extremamente parcial e alguns dizem que é o embrião do governo mundial e realmente está ajudando nesse processo. Pode passar, Harley, por favor. Outra coisa que é importante que aconteceu, que Israel voltou para sua terra, que era algo inacreditável. Tá? Ninguém imaginava que isso ia acontecer. Em 1948, Israel voltou para sua terra. Pode passar, Harley. E é bom a gente estar sempre olhando o que acontece lá em Israel. A Europa é reconstruída depois da Segunda Guerra Mundial. A gente sabe que a Europa foi aniquilada. A Europa foi quase terra arrasada, por causa da Primeira e logo depois da Segunda Guerra Mundial. Em 1957, 5 ou 6 países, agora me falhou a memória, lá em Roma fizeram um tratado, que era de comércio europeu, visando a integração da Europa e tudo mais. Depois foram feitas uma série de acordos, tá? E a Europa passou a ser a União Europeia. Então, alguns estudiosos falam que isso também é um embrião do governo mundial, desse poder que vai surgir daquelas 10 nações, daqueles 10 poderes que vão ter, de onde vai surgir o anticristo, tá? Mas é algo interessante também, é bom a gente sempre observar o que está acontecendo lá na Europa. Pode passar, Harley, por favor. O próximo tópico aqui que aconteceu foi a Rússia. A Rússia, até a Revolução Bolchevista, até o início de 1900 e pouquinho, ela não era tão expressiva e ela ficou extremamente importante. Vocês vão entender por quê. O que vai acontecer no futuro. Tem uma profecia falando exatamente da Rússia, tá? Lá na Bíblia. Então, ela surgiu no cenário mundial como uma potência militar e política. Então, é interessante. Volta só um pouquinho, Harley. Eu sei que meu tempo está estourando, gente. Eu falei pra caramba. Eu falei para vocês que eu falo muito, né? Mas, olha só. Tem... lá em Israel, nós passamos um tempo lá, tem um dos museus que eles têm 3 circunferências, tá? Aqui, bem na intersecção das 3 circunferências, está Israel. Eu podia ter colocado essa figurinha aqui, me perdoem, tá? Então, existe o mundo ocidental, o mundo russo-china e o mundo muçulmano. Na intersecção está Israel, que é o relógio do mundo. Tá? O mundo todo gira aqui, em torno de Israel. São 3 forças geopolíticas. Essas 3 forças vão sempre não, até um futuro aqui não muito distante, elas vão continuar distantes uma da outra. Tá? Então, a Rússia tem uma força muito grande. O próximo tópico, Harley, está falando dessa outra força que é a China. Essa outra força geopolítica que nós temos. A China se torna uma potência militar. E hoje, mais ainda, a gente está vendo
A gente pode, depois, se vocês quiserem tocar nesse assunto pontualmente, a gente pode falar do que está acontecendo desse vírus, né? Que é um vírus de laboratório. E lá em Wuhan tem realmente um laboratório de biossegurança nível 4, né? A gente só não sabe se vazou intencionalmente ou não, se foi feito nos Estados Unidos e levado para lá. Mas a China, o importante é que a gente vê a potência, não só militar, né? Ela é uma potência militar, mas também é uma potência econômica. E o último tópico aqui que a gente relacionou é a reconstrução da Babilônia, tá? Olha só, Babilônia é uma grande prostituta, tá? É a grande meretriz. Então, por que é a grande meretriz? Eu não vou conseguir aqui destrinchar muito para vocês, mas começou lá com os sumérios, lá na Mesopotâmia, tá? Quando chegou lá a invasão de Alexandre, eles saíram dali, passaram por Pérgamo e foram para a Itália, tá? Então, ali a região do Iraque, a Babilônia, ela é realmente a mãe de todas as meretrizes. E a maioria dos estudiosos, eu compartilho com eles, falam que a Babilônia, literalmente, ela vai voltar a ser uma potência. Eu vou mostrar aqui dois slides para vocês que mostram alguma coisa que está acontecendo lá. Pode passar, Rani, por favor. Aqui, ó, Vale dos Ossos Secos. Tá? Não vou falar muito sobre isso para vocês, por causa do tempo, eu tenho mais 5 minutos. Mas olha só, Vale dos Ossos Secos. Lá em Ezequiel 37. Tá falando desses ossos secos. É uma profecia que se refere exatamente a Israel. Os ossos estavam espalhados, os povos estavam espalhados. Moisés já tinha falado isso lá atrás, que ia acontecer. Tá? Israel na dispersão, na diáspora. Depois fala dos tendões ligados aos ossos. Foi esse pré-reajuntamento que teve em 48. E depois carne sobre os ossos. Israel tornou-se uma nação. Depois a pele vai acontecer durante a tribulação e o fôlego da vida só quando eles reconhecerem o remanescente, reconhecerem Jesus como Senhor. Tá? Pode passar, Harley, por favor. O outro tópico que eu queria falar para vocês, dentro dessas sombras do futuro, é aí sobre a ONU. Como eu já falei para vocês, na realidade não é sobre a ONU, não. É sobre Israel. Em 29 de novembro, né, de 1947, foi aprovada, então, a resolução, essa que está aí, 181, para ser reconstruído Israel como um Estado. Lá em Isaías já falaram que uma terra em um só dia, que como é que poderia ser isso, né? E aconteceu realmente. Em um só dia, Israel, que não tinha terra, surgiu por essa resolução da ONU. E o próximo parágrafo fala da volta deles em 1948. Tinha um vídeo que nós não vamos passar, desse David Ben-Gurion, foi o primeiro presidente de lá, que declarou, então, a independência de Israel. E depois daí, é uma história interessante, vale a pena um outro estudo, tudo que tem acontecido de Israel em 48, em 67, uma série de coisas, com profecias bíblicas, tá? Falando sobre isso. Então, o surgimento de Israel é sempre importante a gente olhar, a gente acompanhar, que ali é o relógio. Pode passar, Harley, por favor. É o relógio do Senhor. Babilônia vai ser reconstruída de novo, pessoal, por incrível que pareça, tá? Assim como alguns falavam assim, Israel não vai voltar, Babilônia vai ser reconstruída. Babilônia não acabou. Tem lá, ainda existe. Eu vou mostrar para vocês algumas coisas aqui interessantes que talvez vocês já tenham visto. Pode passar, por favor, Harley. Foi construído, só para a gente ter ideia, lá no Iraque, na região ali próxima, né, à cidade que foi Babilônia, foi feita uma gigante embaixada. Você já deve ter visto isso, já é uma história antiga, de 2012, 13, 14. Tem toda essa área daí, ó, 6 vezes a área do complexo da ONU. Pode passar, Harley, por favor. Tem 15 prédios, 6 deles com 619 apartamentos e quarta prova de bomba. Esse novo complexo, sua própria rede de energia, cinema, salão de beleza, quadro de tênis, piscina, agência do correio. Bom, tem vida própria, tá? Tem vida própria. E uma das notícias que eu vi agora em 2016 é que essas são fotos dela, tá? Essa é a próxima. Algo que vai passar ali na região da Babilônia são conexões tipo de internet. Todo mundo vai estar conectado, mais ainda, algumas redes sofisticadas, e vão passar por Babilônia. Por quê? Por quê? Tá? Pode passar, aliás, são as fotos da embaixada lá que foi. É a maior embaixada dos Estados Unidos. Riqueza do Mar Morto. Estou chegando ao final, pessoal. Riqueza do Mar Morto. Isso aqui foi falado, ó, pode voltar. Pode passar, aliás. Em 1929. Tá? Em 1929 foi estimada só no Mar Morto a riqueza que ele tem. Além dessa riqueza que está falando aí, que hoje seria mais ou menos 13, é o somatório dos 13 maiores PIBs do mundo. Isso em 2014. As riquezas que foram estimadas lá em Israel. Tá? Eu já encontrei com alguns judeus messiânicos lá em Israel e aqui no Brasil, e eles falam dessas riquezas, inclusive do petróleo, que também estava escrito lá na profecia, nas bênçãos de Jacó para os seus filhos. Então tem petróleo, inclusive, ali também no Mar Mediterrâneo, na área de Israel, ali no norte de Israel, muito petróleo. Por que isso é importante? Pelo próximo slide, Harley, por favor. O próximo slide está falando
de uma profecia que tem lá em Ezequiel, que é a invasão de Gog e Magog. Tá? Então, essas nações de Ezequiel, vocês podem olhar lá depois com calma. Quais são essas nações? Aqui a gente se recorre a Gênesis 10, que é o Códex das Nações. Tá? Gog e Magog é uma entidade maligna, o Gog, e o Magog é um ancestral do moderno povo russo. Então, isso daqui o pessoal viu. Pegou lá Gênesis 10, a gente sabe que depois de Noé, Sem, Cão e Jafé, todo o mundo foi habitado por essas 3 pessoas. A gente sabe para onde foi cada uma dessas famílias, e a gente pegou ali aquelas famílias e viu para onde que eles foram. E esses daqui, ó, Magog, é ancestral do moderno povo russo. Pode ir, Harley. Mesec Tubal é o povo que habitava na atual Turquia asiática, na Capadócia. Pode ir, faz favor. Pérsia é o Irã. Pode ir. Etiópia é o sul, provavelmente o Sudão. Fica ali ao sul do Egito. Tá? Pode ir. Put é a Líbia. E Gomer é a Europa do Leste, ao sul da Rússia. Acho que tem mais uma. Faz favor, Harley. Togarma é a Turquia de hoje. Então, esses países, pode ir para o próximo slide. Esses países, segundo Ezequiel 38, 39, vão invadir Israel. O Benjamin Netanyahu, atual ministro de Israel, ele já falou no passado, tá? Não muito distante, que ele sabia que a próxima invasão que ele ia sofrer seria pela Rússia. Então, a Rússia, Gog e Magog, ele vai liderar essa invasão. Hoje, as maiores alianças bélicas, já desde 2009, 2010, as maiores alianças bélicas da Rússia são exatamente com esses países. Tá? Impressionante, né? É a profecia se cumprindo. Então, as maiores alianças bélicas existentes hoje da Rússia são com esses países, Irã, Turquia, principalmente, Sudão, por incrível que pareça. Tá? Então, esses países, segundo Ezequiel, vão invadir Israel. Quando? É uma grande dúvida, a gente pode conversar isso em outro momento. Mas vai ter essa invasão da Rússia, segundo Ezequiel previu lá em 38 e 39. Ok, Harley? E um versículo que está lá em Apocalipse fala de 200 milhões. Foram soltos 4 anjos, estavam preparados para a hora, dia e mês. Isso aqui já estamos nas 7 semanas, tá? Na tribulação. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões. 200 milhões. Então, muitos estudiosos falam que esses 200 milhões são anjos que estão fechados no abismo, que vão ser soltos, mas os outros falam diferente. Falam que é a China, Harley, no próximo slide. Alguns falam que isso daí é a China. E é interessante, 2 coisas. Algumas declarações que já foram faladas que a China já tem um exército mobilizado de mais de 200 milhões. E isso daí que está na tela, gente. Isso aí que está na tela é a Rota da Seda. A China já está em fase final de construção dessa que está em vermelho, se vocês observarem, a nova Rota da Seda. Tá? E é interessante que ela... Olha onde que ela vai desembocar. Lá no finalzinho. Você sabe o que é ali onde o Harley está mostrando com a seta? Israel. Tá? Bom, nós somos militares. E a gente sabe que só existe uma guerra se tiver, a gente chama via de acesso. Tem que ter um canal para chegar lá munição, fardamento, pessoal. Então, é interessante que exatamente essa Rota da Seda está chegando, desembocando lá em Israel. É uma área difícil, que não tinha essa estrada, não tinha estrada, e eles estão construindo estrada para chegar até lá. Tá? Então, alguns estudiosos dizem que esses 200 milhões pode se tratar da China para chegar lá em Israel e invadir na 70ª semana, deve acontecer isso. Tá? Então, tem essa vertente. Ok, Harley, deixa eu ver se já é o último. Tá aí, estamos acabando então. Tá? O que a gente pode observar hoje é que realmente, como foi falado lá no passado, já se pode ver a caligrafia que fala do colapso da civilização. Né? O ser humano se vangloria, é uma civilização que se distanciou completamente de Deus. A gente vê isso hoje. Tá? A gente pode ver na situação que a gente está passando, onde é que pode chegar o homem que é rebelado contra Deus, o homem que se distanciou de Deus. Né? E a gente pode ver realmente esse colapso da civilização, é o que a gente está observando hoje. A gente não sabe o que vai emergir de tudo isso. A gente não está entendendo muito o que vai acontecer. Eu falo para vocês que, como eu trabalho no Hospital das Forças Armadas, onde a gente atende presidente, ministros, e 150 mil pessoas estão ali em condições de atender, e a gente está acompanhando o que está acontecendo, observando todos os cenários, então a gente não tem muita convicção ainda do que vai acontecer. A gente tem alguns cenários montados, mas o que é mais interessante é o que vai surgir depois disso. Qual é o mundo que vai surgir depois disso? A gente sabe que pode ter um colapso na economia, a gente sabe que se for durando, alguns falam que pode até 2021, a gente sabe que se continuar essa quarentena, a gente sabe que vai ter quebra, pânico social. Lá no hospital a gente já tem tendo pessoas, médicos, enfermeiros, descompensados. A gente tem um grupo lá que a gente montou de psicólogos, psiquiatras, assistentes sociais. O que a gente já está observando são pessoas descompensadas, são pessoas que, além de servidores nossos, médicos, pessoal de saúde, pessoas que chegam lá com síndrome do pânico, desesperadas. Tá? Então, realmente, a gente não sabe quanto tempo isso vai perdurar. Mas a gente tem ideia, imagina que vai ser um mundo diferente desse que a gente vive até hoje. Tá? Qual vai ser?
é uma boa conversa que a gente pode ter também num outro momento. Pode passar o outro slide, por favor. Então, a única esperança deste mundo é o retorno do Rei verdadeiro. As coisas somente vão ser colocadas em ordem com juízo, o único caminho para a bênção esperada pela criação que geme. Então, realmente, é aquilo que a gente falou na introdução, né? Voltando para a introdução. Então, realmente, a gente está vendo hoje uma grande oportunidade para os nossos cristãos colocar realmente a nossa esperança naquele que tem o controle de todas as coisas, né? Porque a gente vê o sofrimento humano, a gente vê onde nós chegamos. A partir do momento que a gente delegou a autoridade que Deus deu para nós na criação para Lúcifer, e ele hoje é o príncipe desse mundo, e ele está fazendo as coisas a seu bel prazer, bem vontade, permitido por Deus, até onde ele permitir, ele vai. Então, a gente vê onde é que chegou esse mundo, que está sendo conduzido por Lúcifer, né? Por permissão nossa, consentimento nosso, né? Então, realmente, a gente anseia e deve ansiar por esse retorno desse Rei verdadeiro. Pode ir para o outro, Harley, que eu acho que é o último ou penúltimo. Tá aí. O dia do Senhor, porém, virá como ladrão, os céus desaparecerão com um grande estrondo. Isso vai acontecer, tá, gente? Os elementos serão desfeitos pelo calor, a terra e tudo que nela há será desnudado. Havendo, pois, e aqui que eu quero focar para vocês, para a gente concluir, para passar, se for o caso, para as perguntas. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Viva de maneira santa, piedosa, aguardando e desejando ardentemente a vinda de Deus. Então, nesse momento de crise, de sofrimento, de dor, a gente tem que estar vivendo assim, né? Qual é o tipo de pessoas que a gente deve estar sendo, sabendo que isso vai acontecer com a Terra no futuro, né? E já está acontecendo um aperitivo por enquanto aqui, tá? E o último slide, que é a mensagem que eu deixo para a gente passar, se for o caso, para as perguntas. Esse é o penúltimo, né? Tem mais um, desculpa. O reino, o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos dos Altíssimos. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. O fato é que para a igreja está reservado um futuro magnífico. O processo até lá vai ser um pouco complexo, mas o fato é que todos esses reinos vão ser passados para nós. Aquilo que a gente falou lá no início. Por fim, realmente vem o Senhor Jesus. Ele vem sem demora. Tá? Ele vem sem demora. Pessoal, realmente é muito frio a gente falar aqui assim, né? Vocês me perdoem. Eu sei que eu fui um pouquinho cansativo, porque eu tive que fazer todo o embaçamento e falar sem olhar assim, olho no olho. Para mim, eu gosto de falar, embora a minha cor eu sou meio italiano, eu sou italiano, tenho sangue italiano, eu gosto de falar olhando no olho, interagindo, mas eu espero que eu tenha passado um pouquinho de embasamento para vocês, tá? Como eu falei, me perdoe pela extensão, acho que passei, 9,7. Me perdoem, tá? Mas aí, Harley, eu estou aberto então, se for o caso, se ainda alguém tiver e quiser fazer pergunta, estou à disposição para a gente interagir um pouquinho, se for o caso, tá bom? Obrigado. Ótimo, Fernando. Pessoal, alguns já me mandaram perguntas, podem me mandar no WhatsApp particular. Se de repente tiver dificuldade, a gente abre para que vocês perguntem. Eu vou voltar naquela imagem que eu gosto bastante, que é a questão das 70 semanas, que dá para a gente começar umas perguntas e visualizando aquela imagem, né? Pessoal, eu acabei não apresentando da maneira devida o Fernando, né, Miranda? É uma amizade aí, né, Fernando, de uns 15 anos, né? Eu era de Alvo da Mocidade, o Fernando é de Alvo da Mocidade, um trabalho missionário abençoado de Deus, lá em Ribeirão Preto. Na verdade, tem vários lugares, tem inclusive em Brasília, tem inclusive em Uberlândia, que é o vizinho do MEC, né, o Chimal. E eu costumo dizer que o Fernando Miranda é o meu conselheiro, né, escatológico. A gente sempre conversa, já tivemos vários bate-papos, é muito bom, viu, Fernando, verificar isso. Fernando Miranda, reforço, coronel do Exército, já foi para Israel. Quantos congressos, já faz quantos anos que você vai em congresso da Chamada Meia-Noite? Chamada Meia-Noite, pessoal, é um grupo de pessoas sérias que estudam escatologia. Faz quantos anos que você vai em todos nesses congressos? Eu comecei em 2011, Harley. 2011, quer dizer, 9 anos aí em congresso da Chamada Meia-Noite, né? Antes a gente já participou de outros, né? Mas do Chamada desde 2011. Muito bacana. E é muito bom poder a gente ter esse tempo, né, para entender sobre as profecias e principalmente a gente apressar algumas coisas, né? Não só da nossa vida, mas das pessoas que estão à nossa volta, que precisa ouvir. Fernando Miranda, a primeira pergunta aqui. Você falou bem sobre a questão das duas bestas, né? A da terra e do mar, né? Só para a gente entender um pouco o posicionamento. O líder europeu, ele seria o anticristo e o judeu, no caso o rabino, ele seria o falso profeta, é isso mesmo? É isso mesmo. Essa é a ideia, tá? O líder mundial, vamos dizer assim, o que sobe da terra, governador civil, o anticristo é um europeu,
Tá? O rabino, o líder religioso, a besta religiosa, vamos dizer assim, ele vai ser provavelmente um rabino. Tá? É isso mesmo. Verdade. E como, porque a gente imagina que essa paz, essa falsa paz, tem a ver com Israel e o povo muçulmano, né? Como que os árabes, o povo muçulmano, aceitaria, de repente, um pronunciamento do rabino falando que aquele é o Messias, sendo que a gente sabe que são irmãos por parte de pai, tirando o Iraque, né, que é a antiga Pérsia, né? Irã. O Irã, que é a antiga Pérsia, o restante ali em volta são filhos, são irmãos por parte de pai, né? Como a gente consegue entender que essas duas diferenças podem ser aceita através da visão desse falso profeta? Não sei se Como eu é fui... que deixa eu ver se eu entendi. Como é que o povo israelense e o árabe vão fazer um pacto com esse líder ocidental, com esse anticristo aí? Exatamente, porque hoje lógico que nós estamos tendo uma visão mundana, você falou bem dos senhores do mundo, que orquestra todas as coisas. Mas como o povo árabe vai ter o consentimento da visão do falso profeta que é um judeu, entendeu? Na realidade, o que esse anticristo que vai surgir, ele vai ser das melhores pessoas que já existiu. Ele vai ter um carisma muito grande. E ele vai promover algo que ninguém promoveu até hoje, que é uma paz no mundo. As pessoas vão se sentir seguras, vão falar, nossa, a gente precisava dessa pessoa. Provavelmente esse acordo, Harley, que ele vai fazer, e talvez seja reconhecido pelos dois povos, vamos dizer assim, tanto pelo árabe como pelo judeu, o árabe também espera, né, um anticristo, um líder. Ele espera um líder. Exato. Também, assim como o judeu, eles esperam um líder. E as características são semelhantes. Tá? As características são semelhantes. Então, eu imagino que vai fazer um pacto. Esse acordo que ele vai fazer com os dois povos, de certa maneira, vai ser imposto. Tá? Embora ele vai ser alguém que vai promover a paz, alguém que vai falar, pô, chegou a pessoa que está dando solução a todos os nossos problemas globais, essa é a pessoa que a gente estava esperando e tudo mais, ele vai impor esse acordo provavelmente ao mundo árabe. Tá? Ótimo. A ponto de ser construído o terceiro templo. Né? O templo vai ser reconstruído de novo, lá em Jerusalém, no mesmo local onde estão as duas mesquitas. E a próxima pergunta é sobre o terceiro templo. Você foi para Israel, você conheceu o Instituto do Templo. Pessoal, quem não conhece, o Instituto do Templo é uma organização, não sei se é assim que a gente fala, né, Fernando? Que cuida dos utensílios do templo que eles sonham em breve reconstruir, né? Você conheceu lá quando você foi para Israel, né? Quando que entra a construção desse terceiro templo e a visão também que você viu lá do Instituto do Templo? Parece que eles conseguiram fazer através de laboratório, né? Não sei que não é um clone, mas eles conseguiram a novilha vermelha, né? Parece que foi a primeira vez sem nenhum defeito. Se você pudesse falar um pouco sobre isso para nós. O Instituto do Templo, ele está na Cidade Velha, tá? Bem próximo ali às ruínas das muralhas, né? O muro ocidental. Nós visitamos o Instituto do Templo e lá foi interessante, porque eu fiz essa pergunta lá. Eles já têm tudo pronto, está tudo pronto para o templo, tá? Não só a construção não demoraria nem 6 meses, mas os utensílios usados no templo já tem todos conforme os originais, está tudo prontinho. A única coisa que estava faltando era a arca, mas eles, sabem onde estão a arca, tá? Provavelmente está enterrado por ali, por perto. Mas ele já tem tudo, está tudo pronto, tá? Aí eu perguntei, mas como é que vai fazer? Em qual momento vai ser construído o terceiro templo? Porque bem ali em cima tem as duas mesquitas. Como é que vai ser isso? Aí foi interessante porque a nossa guia, ela não era cristã, embora fosse um grupo cristão, e ela era da Mossad, né? E a gente teve uma empatia ali gratuita. Eu trabalhei muito tempo na inteligência aqui no Brasil, então a gente teve já uma empatia ali direta. E aí, nesse momento que eu fiz a pergunta, a guia cortou. A guia cortou. Ela não deixou nem o camarada responder. E aí ela mesmo falou, não, no momento certo, Deus vai proporcionar para nós. Né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer para esse terceiro templo ser reconstruído. Tá? Porque nessa figurinha que está aí, ó, o gráfico que o Riley colocou, durante a 70ª semana vai haver sacrifícios. Tá? Vai haver sacrifícios. Nessa metade aí que tem, aos 3 anos e meio, o templo vai ser reconstruído, vai haver sacrifício, essa novilha vermelha já está pronta, conforme lá as exigências que tinha no Antigo Testamento. Tá? Tá tudo preparado. E eles vão reconstruir. É inadmissível para o judeu
a adorar a Deus sem ter o templo. Eles só podem adorar a Deus tendo o templo. Então, é algo que está ali incomodando eles estão inquietos. Então, esse templo vai ser reconstruído. Dentro desses 7 anos, dentro desses 3 anos e meio, o templo vai estar lá. Vão ser oferecidos sacrifícios. Graças a esse acordo imposto que vai ter do anticristo, vão ser oferecidos sacrifícios, o judeu vai poder fazer esse sacrifício. Na metade da semana, dentro desse templo, assim como houve lá com o Antigo Epifânio, lá atrás, o líder ocidental, né, a besta que sobe, o anticristo, né, que sobe do mar, ele vai querer sentar lá e vai querer ser adorado como Deus. Então é quando o remanescente foge. Durante esse período aí, 2/3 de Israel vão morrer. 2/3 vão ser aniquilados. Praticamente da população como um todo, né? Mas 2/3 de Israel vão ser aniquilados. Vai sobrar 1/3. Esse 1/3 é o remanescente fiel. Eles vão ser protegidos por Deus. E eles vão fugir, então, do anticristo que vai começar a persegui-lo. O terceiro templo vai ser reconstruído no mesmo local onde está lá o Domo da Rocha, que foi o local onde ia ser feito o sacrifício de Isaac. Tá? Ao lado do Domo da Rocha é difícil acontecer. A gente sabe que tem alguns estudiosos que falam que o templo ele tem condição de ser construído do lado. Muitos falam que realmente não é onde está o Domo da Rocha, do lado, que ali poderia simbolizar, inclusive, a falsa paz. Não. A maioria dos estudiosos falam que vai ser exatamente no local do Domo da Rocha, tá? Que vai ser lá. Não tem essa brecha. Em princípio, pode até acontecer, a gente não... a gente falando de um futuro, né? Mas a maioria dos estudiosos fala que exatamente onde está o Domo da Rocha vai ser reconstruído. Pelas dimensões do terceiro templo, não caberia. Alguns forçam um pouco e falam que caberia tudo ali junto. Cabe não. Tá? Vai ser no Domo da Rocha, a maior parte fala isso. Tá? Ótimo. O Fernando, o Gog e Magog ele acontece aqui, um pouco antes da volta, a segunda vinda de Cristo, certo ou não? Peraí, perdi, Harley. Desculpa, como é que é? Eu fui ler uma o pergunta. Gog e Magog ele acontece aqui nesse momento aqui, né? Mais ou menos quando eu tô com o mouse, né? Um pouco antes da volta do Messias, certo ou não? Essa pergunta vale mais de $1 milhão. Vale mais de $1 milhão. Sem dúvida. Existe o seguinte, a invasão de Gog é o seguinte, Israel é muito rico. O próprio Deus vai jogar um anzol e vai trazer a Rússia com aqueles aliados. Tá? Por quê? Porque tem um monte de riqueza em Israel. Então esse pessoal, a Rússia e esses outros povos vão ser atraídos para ir para lá, para buscar essas riquezas. Tá? Quando vai ter uma intervenção sobrenatural. Tá? Então ali tem algumas passagens que deixam muita dúvida. Por exemplo, fala assim do armamento que vai ficar queimando durante 7 anos. Fala do enterro das pessoas durante 7 meses. Mas aí fala 7 anos queimando. Peraí, como assim? Então tem um pessoal que fala. E aí o mais forte fala assim que Israel vai estar em segurança, sem muros. Tá? Israel vai estar seguro. Israel não está seguro. Hoje não. Tá? Israel não está seguro. Então alguns dizem que pode ser bem aqui, quando for firmado o pacto. Construído o terceiro templo, Israel vai se sentir seguro. Tá? E vai falar, pronto, estamos tranquilo. Então aqui viria a invasão da Rússia. E teve uma última linha que foi o Dr. Roger Lipp, que é um judeu messiânico, a gente conversou com ele já algumas vezes aqui no Brasil, e ele falou o seguinte, ele falou, e isso assustou um monte de gente, tinha um camarada ali fazendo a interpretação para mim, e ele ficou até assustado, é um cristão antigo, ele falou que vai ser, eu estou passando mouse, mas vocês não estão vendo, mas vai ser aqui na volta de Jesus, na vida gloriosa, na volta do Messias. Por quê? Porque somente aí Israel vai estar seguro, quando Jesus voltar. Então, mesmo aí nessa ocasião, vai ter invasão, tem ali alguns dias que Daniel fala, né? 30, 45, 75. Então, alguns estudiosos falam que essa invasão de Gog e Magog, da Rússia, pode acontecer ali quando realmente Israel estiver seguro. Voltou o Messias, e nesse momento a invasão da Rússia. Então, tem esses dois pontos de vista. Ou um pouquinho antes do rapto, ou quando for firmado o pacto, o acordo, ou quando Jesus estiver voltando na vida gloriosa. Tá? Fernando, duas perguntas em uma, aí a gente pode abrir para as pessoas também, que essas perguntas que eu estou fazendo, algumas pessoas me enviaram, outras são minhas também. A ideia agora, são 3 personagens que eu vou falar, os 2 papas e o Macron, né? A gente vê muita coisa na internet falando que nunca houve 2 papas, né? A ideia de 2 chifres, né? Que também tem um pouco de profecia nisso. Um pouco da Igreja Católica, que é a meretriz, né? Sentada nos 7 montes, né? A gente sabe que Roma ali tem a cidade dos 7 montes.
É possível imaginar o anticristo sendo um papa? Outra pergunta. Falam muito de Macron, que é um príncipe que é descendente de judeu, de um possível reinado dentro do anticristo, sendo o anticristo. Mas a gente vê também que a sua reputação, né, a sua reputação está lá embaixo. Ele chegou sendo uma pessoa muito forte, né, nas apostas aí para ser o anticristo. Hoje ele desceu bastante. Qual é a sua visão? Tem o Netflix recentemente lançou um filme, né, sobre os dois papas. Qual que é a sua ideia nessa questão? Porque a gente sabe, o atual Papa, ele também tem descendência judaica, né? Ele é argentino, mas ele tem uma descendência judaica. Onde que você consegue ver uma possibilidade ou não? Bom, o Macron, assim, no meu ponto de vista, ele já é totalmente descartado, porque esse anticristo que sobe da terra, né, que é o que a gente está falando, ele vai ser um italiano. Tá? Lá Daniel já falou isso. Daniel deu a entender de que o príncipe que há de vir, ou seja, o mesmo povo que destruiu Jerusalém, que foi Tito, né, foi o romano, o mesmo povo, o príncipe que há de vir será desse povo. Tá? É bem verdade que alguns falam assim que junto com ele o Império Romano era vasto, tinha pessoas de outros lugares da Europa, da África, do Oriente. Tem o Tim LaHaye que defende que seria de uma outra região. Tá? Eu tenho assim, Império Romano Árabe, né, que eles falam, né? Eu tenho entendimento que vai ser um romano. Então, já por si só, o Macron já não alcança essa questão, tá? Então, e pelas atitudes que ele está tendo, pela série de decisões, questão de apoio e tudo mais, ele não tem as características de que seria um líder que proporcionaria o que o mundo quer, tá? Então, eu acho que Macron, eu acho que não é um dos... Pode até ter sido no passado, mas não é o homem de Lúcifer, não. Eu acho que não é ele. Tá? Com relação aos papas, se a gente for olhar lá atrás, e isso dá muita confusão, e a gente precisaria de um bom tempo para falar sobre isso, mas resumidamente, se a gente for estudar o surgimento do Estado, né, de Vaticano, mais ou menos é o que está escrito lá em Daniel. Eram 7, aí apareceram 3, um desses 3 destruiu não sei mais quem. Se a gente for olhar lá atrás da história, a gente vai ver que aconteceu algo mais ou menos assim no surgimento do Vaticano. Tá? Eu tenho comigo, embora o Dr. Roger Libby, ele fala que e muitas pessoas falam, né, que a Igreja Católica Romana seria, me perdoe se tiver alguém também com uma posição diferente, me perdoe, eu não estou falando mal da Igreja Católica de jeito nenhum, tá? Meu berço, minha família veio daí, eu também sou, tá? Mas a Católica Romana é uma meretriz, de certa maneira, tá? Mas ela não é essa que está falando em Apocalipse, ela não é essa, a grande meretriz não é. Nós temos uma série de meretrizes, vamos dizer assim, todos aqueles que se afastam de Deus, que têm idolatria, tá? Que não seja adoração a Deus, são pessoas que estão realmente desviadas e são idólatras. Tá? E, consequentemente, são meretrizes. Não é a grande meretriz falada na Bíblia. Tá? Então, eu entendo que o Papa ele pode até estar contribuindo, ele está mesmo. Tá? O Papa está contribuindo, não sei se intencionalmente ou não, isso é uma conversa para um outro momento para a gente ter, mas ele está contribuindo para o governo mundial mesmo. E no entendimento dele, servindo os senhores do mundo ou não, ele tem um entendimento que seria o melhor para o mundo. Tá? Então, ele está colaborando. Daí, para ele ser um líder, tá, o anticristo, os dois que estão lá provavelmente não serão, nenhum dos dois vão ser o anticristo. Tá? Não reúne algumas condições para ser o anticristo. O que eu acho é que realmente toda essa situação provavelmente está sendo manobrada pelos senhores do mundo, e provavelmente vão desaguar nesse governo mundial de onde vai surgir realmente esse anticristo. Tá? Uhum. O mês que vem em maio, teria uma reunião onde o Papa levaria algumas autoridades no mundo, né? Você estava analisando alguma coisa nesse sentido? Se tinha alguma coisa a ver com a nova ordem mundial, com os senhores do mundo, tentando orquestrar alguma coisa? Ou, de repente, apresentar um salvador da pátria? E, de repente, o coronavírus veio e bagunçou tudo? 14 de maio é uma data, assim, vamos dizer, cabalística, né? Tem uma série de coisas no 14 de maio que aconteceram e vão acontecer. Algumas pessoas estavam me perguntando, e já estão até alguns falando que seria o arrebatamento no dia 14 de maio, porque seria o revelado do anticristo, uma série de coisas. Não, 14 de maio realmente é uma data interessante e emblemática. Eu não sei o que vai acontecer agora. Confesso para vocês que, como eu estou bem envolvido lá com esses dias, né, com essa situação, eu não pesquisei muito. Mas não é assim, o mundo vai ser diferente, 14 de maio. Alguns estão falando que é 8 de abril, né? Ontem eu estava vendo.
que alguns estão falando jejum e oração, porque 8 de abril vai ser uma data em que vai acontecer isso, acontecer aquilo, tal. E eu fiz isso só uma vez, em 2017, que eu achei que estaria talvez na iminência da volta de Jesus. Então é difícil da gente falar quando. 14 de maio, pode acontecer? Pode. Ele pode voltar a qualquer momento. O arrebatamento, como a gente já falou, não tem mais nada que sinalize quando vai surgir acontecer o arrebatamento. Tá? Ele pode acontecer agora. A gente conversando aqui, de repente, a gente pode ir. Tá? Ele pode acontecer a qualquer momento. Pode ser 14 de maio? Pode. Pode ser. Mas vai acontecer alguma coisa significativa em 14 de maio? As coisas significativas nem sempre aparecem. Nem sempre aparecem. Tá? As coisas normalmente são muito bem feitas e camufladas. Tá? Uma pessoa perguntou o seguinte, como cientista não poderia deixar essa de perguntar. Qual o papel da ciência nesse contexto? Eu até mostrar um livro para vocês, ia deixar aqui separado. Tem um livro antigo do Isaac Newton, que ele faz um estudo, eu tenho esse livro, é muito bacana esse livro, muito bom, muito denso. Ele faz um estudo sobre Apocalipse e Daniel. Foi um dos primeiros livros que eu li sobre esse assunto. Ele faz uma integração, um estudo, tá? De Apocalipse e Daniel, Isaac Newton. Até na época ali de Darwin, mais ou menos, a gente, como eu falei, né, o início dos 1900, final de 1800, início de 1900, foi uma grande virada no mundo. Para a gente entender o que está acontecendo hoje, muitas pessoas escreveram coisas interessantes lá atrás. Depois eu posso passar por várias, se vocês tiverem interesse, de alguns livros que falam sobre coisas que estavam acontecendo lá atrás, que eles viram as sombras do futuro. Tá? E nessa virada do século, logo no início de 1900, com Darwin, uma série de outras pessoas, tá? Eles deixaram, vamos dizer assim, fizeram uma ruptura, fizeram um salto da razão, a morte da razão, né? O salto no escuro. Ou seja, a religião, a fé, é incompatível com a ciência. Até nessa época aí de 1800, né, quase a totalidade dos cientistas eram religiosos. Eles criam na Bíblia. A Bíblia era uma fonte para eles. A ponto de, já no nosso século XIX, século XX, a NASA estava fazendo uma pesquisa e foi um cristão que falou lá de mas está faltando 24 horas. Aí o cristão falou, já sei de onde são essas 24 horas. Aí ele foi lá ver do sol, que voltou, parou e não sei o quê. E aí eles viram que foi exatamente o que aconteceu. Então, ou seja, até início de 1900, não havia essa ruptura. Tá? Não havia essa ruptura entre religião, entre fé e entre ciência. Tem coisas que a ciência nunca vai responder. Nunca vai responder. Tá? Tem coisas que a razão também nunca vai responder. Que vai entrar a fé. Mas o que sustenta realmente a ciência, e o Dr. Roger Lieb, depois essa pessoa que perguntou, tem vários livros sobre o que ele fala. Ele é um pesquisador, é arqueólogo, ele é cientista, vários PhDs que ele tem. Então, ele é um cientista, é um pesquisador. Tem aqui no Brasil, eu me lembro da Associação Brasileira de Pesquisa da Criação, eram diversos cientistas. Então, tem vários livros desse pessoal, professor Cristiano, se não me engano. Então, não tem como a gente separar a religião, a fé, separar a Bíblia da ciência. Isso foi algo que foi produzido no início de 1900, infelizmente, tá? Que houve essa dissociação. Aquele verdadeiro cientista, em muitas coisas, ele vai buscar algumas respostas na Bíblia. Eu sou criacionista, tá? Eu não sou evolucionista. Mas por isso que eu me associei lá nos anos 90, à Associação Brasileira de Pesquisa da Criação. Então, uma coisa não anula a outra. Impossível de ser anulado. Tá? Não tem como. E quando o cientista... Última pergunta a mim. Faz. Desculpa. Não, vai lá, desculpa, vai lá. Não, é que o cientista, quando ele olha a natureza, quando ele olha a criação, e tem diversos artigos que falam isso, de alguns animais, de alguns bichos, que eles olham e vê como eles foram feitos, o que eles aproveitam dali para a tecnologia hoje é algo impressionante. Então, a maneira como foi criado o mundo, os animais, uma série de coisas, os cientistas estão estudando algumas coisas disso para trazer para o avião, para a aeronave, para uma série de coisas. Então, a gente vê que realmente não tem como dissociar o cientista da Bíblia, não tem como dissociar. Tá? Forçaram isso no início de 1900, infelizmente. E a gente pode conversar bastante sobre isso em outro momento também, me perdoe. Ótimo. Não, e tem também o Marcos Eberlin, né, o Adalto Lourenço, são pessoas cristãs aí, o Marcos Eberlin, professor da Unicamp, pós-doutor em Química, presidente do Designer Inteligente, também recomendo vocês verificar. A última pergunta para eu abrir, para a turma, tem uma pergunta que está aqui na sequência. Existe um relógio sobre o fim dos tempos, né? Isso não é nem escatológico, isso é a ideia dos naturalistas. 100 segundos para o fim do mundo. Inclusive com aquela onda lá do Brasil, o desmatamento, esse relógio ele diminuiu bastante, eles falam que esse relógio é a temperatura para o fim do mundo, não escatológico, mas para a destruição do mundo.
Aonde que isso entra na Bíblia? Entra ou não entra? Na década de 90, logo no início da década de 1990, saiu um artigo no jornal, a pena que eu acho que eu não consegui encontrar mais esse artigo, estava comigo aqui, mas eu perdi. Tá? Mas falou assim que se alguns procedimentos, o mundo chegou num tal momento, eles estavam falando principalmente do meio ambiente, tá? Chegou num momento que eles tinham algum tempo, e tem alguns livros escritos sobre isso, até para o brasileiro. Tem um outro também que fala dos 4 graus, tá? Do aquecimento, o que pode acontecer. Então, eles falam assim, que o mundo teria até 2000 e pouquinho para tentar reverter isso. Se nada fosse feito, eles colocavam até lá uma data, que eu prefiro não falar, a gente pode falar depois no privado, vamos dizer assim, né? Eles colocavam até uma data que falavam assim, olha, o meio ambiente, o mundo, se nada for feito nisso, a Terra não vai ter condições de existir mais. Ele vai, tipo assim, implodir. Então, existe aí gráficos, desastres no mundo, um monte de coisa, e o relógio, se não me engano, ele vê todas as situações. O fato é que realmente o meio ambiente que está acontecendo com ele, a degradação que está acontecendo, e esses próprios cientistas que escreveram isso lá no início dos anos 90, depois eles voltaram a escrever um artigo e falaram, olha, não foi feito nada. Então, o nosso mundo está realmente fadado à destruição, não tem mais como reverter. A gente sabe que quem tem o controle de tudo é Deus. Alguns já estão falando que com esse parar das pessoas de andar, até os sismólogos estão falando dos barulhos, da movimentação. Alguns estão falando que a Terra até está mudando a velocidade dela de rotação, os movimentos que ela tem. Alguns estão falando sobre isso. Tá? Então, é bem verdade que Deus pode fazer um monte de coisa. Assim como levou o povo para ficar 70 anos, como eles não respeitavam o descanso da Terra, eles levaram para ficar 70 anos no cativeiro, Deus pode fazer e reverter, ou seja, esse relógio e essa degradação do meio ambiente. Pode acontecer. Mas, realmente, esses cientistas falaram que se não fosse feito nada e não foi feito, o mundo, infelizmente, nessas próximos anos, décadas, aí, realmente está fadado a implodir. Então, esse relógio ele se baseia em alguma dessas coisas aí que fazem esse mapeamento dos desastres, das desgraças que acontecem no mundo. Ótimo. Pessoal, aberta a pergunta, que eu tenho mais aqui, mas vou deixar aberto para que vocês perguntem também. É só abrir o microfone e fazer a pergunta. Harley, tem uma pergunta Oi. aqui que alguém mandou, Ricardo de Oliveira Faria. Ah, sim, Ricardo. Está aqui escrito, posso ler aqui? Pode, manda bala. Fala assim, ó, o anticristo, que seria um governo civil, teria o reconhecimento por algo que ele faria? Por exemplo, ele pode ser reconhecido por descobrir a cura do coronavírus e essa situação faria com que ele fosse respeitado? Ô, Ricardo, pode ser, tá? Pode ser. Embora já tenha aí nos Estados Unidos, mas principalmente Israel, eu li uma notícia ontem que eles já estão testando, já em outro lugar também está, se não me engano, na China, já descobriram, parece que é uma vacina, eles já estão testando. É bem verdade que vai demorar mais um pouquinho de tempo, tá? Mas o fato é que esse anticristo, né, o que vai subir da terra, ele vai ser aclamado. Tá? O camarada, se a gente teve aqui no passado recente alguém assim com um discurso de carisma, que tinha um carisma, que conseguia influenciar as pessoas, a gente teve alguns governos populistas, né, não tão distantes agora, que a gente ficava enfeitiçado até, né, fala, caramba, esse camarada ele vai resolver todos os problemas, e às vezes não resolveu todos os problemas, pelo contrário, criaram alguns outros. Então, esse governador civil, esse anticristo, que vai ter, o líder do mundo ocidental, ele realmente vai ser uma pessoa assim, reconhecida pelo seu poder, pelo seu carisma, pela sua capacidade de articulação, você entendeu? Então, pode ser. O camarada, pô, rapaz, ele descobriu o coronavírus, a solução, não sei o quê. Pode ser, tá? Mas não é só isso. Tá? Ele vai precisar ter alguns atributos e ele está sendo preparado realmente, embora Lúcifer seja o pai da mentira, algumas pessoas que a gente escuta e acompanha e conversa, eles falam assim que, como eu falei, Lúcifer está preparando, parece que 9 pessoas, né? Hoje, atualmente, ele está preparando 9 pessoas para poder assumir, para ser o líder. Como ele é o pai da mentira e a agenda não é dele, embora ele tenha uma agenda, a agenda é de Deus, pode ser que um desses agora assuma no futuro próximo ou não. Mas essas pessoas são muito bem talhadas, muito bem preparadas, com muito conhecimento, muito discernimento. Se vai ser alguém que vai arrumar a solução e pacificar a situação, pode ser. A gente vai acompanhar e ver o que vai acontecer. Tá bom, Ricardo? Alguém quer perguntar alguma coisa, pessoal? Só liberar o microfone aí e fazer a pergunta. Opa, eu tenho. Tá me ouvindo? Fala, Luquinha. Beleza?
Tem uma pergunta. Quando fala lá em Atos 2,17 também, que nos últimos dias ia ter um grande avivamento, que fala que Deus derramaria o Espírito dele sobre a terra, os jovens acho que profetizariam, os velhos teriam sonhos. Onde que entraria isso aí? Se tem relação? Se vai ter um grande avivamento antes da vinda de Jesus? Onde que encaixa esse trecho lá de Atos 2,17? Como é que eu perdi o nome? Lucas. Lucas, ó, vai ter um grande avivamento, tá? Vai ter um grande avivamento na Terra. O evangelho vai ser proclamado a todo mundo, tá? O evangelho já foi proclamado, tá? Mas esse grande avivamento não vai ser na era da igreja, tá? O que os profetas falam é que a igreja, a tendência do mundo é piorar. Tá? Mateus fala que basta para cada dia o seu mal. O dia hoje não é mal, os dias são piores, me perdoem. Né? Mas, na realidade, algumas pessoas que eu admiro, que eu gosto, que eu escuto sermões, que eu leio os livros, eles falam isso. Tá? No curso de teologia que eu fiz, quando eu estava fora, nós conversamos sobre isso. A pessoa eu admirava, era meu professor lá, e admirava. Uma pessoa assim que conhecia muito, como tem alguns aqui no Brasil. Tá? E eles falam isso. Eles falam assim, não, vai ter um grande avivamento. Olha, durante essa era que a gente está vivendo, essa época que a gente está vivendo, Lucas, infelizmente, creio que não vai haver. Pelo contrário, sabe o que vai acontecer? Uma grande apostasia. Tá? E só se torna apóstata aqueles que têm fé. Então, na realidade, o que está acontecendo e vai continuar acontecendo, infelizmente, é o povo, a igreja, pessoas da igreja vão continuar saindo da igreja, vão se afastar da igreja, vão sair da igreja, tá? Não vão fazer mais, não sei se já fizeram ou não vamos entrar nessa daí de predestinação, de livre-arbítrio, não vamos entrar nessa seara não, mas realmente o que vai acontecer são pessoas que em tese proclamavam a fé, vão deixar de ter fé. Então, na realidade, para acontecer o arrebatamento, tá? Que está aí na figurinha, para acontecer o arrebatamento, vai acontecer nesse período uma grande apostasia. Então, infelizmente, não vai ter um reavivamento. Vai ter, pelo contrário, uma grande debandada de muitos, que são como aquelas virgens que estão sem o azeite. Tá? Não tem mais o azeite, não estão sendo mais ungidas, deixando serem plenas e cheias do Espírito Santo. Não estão deixando o Espírito Santo transformar a sua vida. Tá? Por outro lado, tem muitos que estão aproveitando para se aproximar mais de Deus. É bem verdade. Mas, pelo que os profetas falam, que a gente vai ter, infelizmente, é uma grande apostasia. Vai ter uma apostasia. As pessoas vão se afastar da fé. É o que a gente tem observado, infelizmente. Tá? Esse grande avivamento vai ter lá durante os 7 anos. Tá? As 2 testemunhas, os 144.000. Então, lá naquele período, sim, vai ter sim. Tá? É isso que eu ia perguntar. Se era no período de 144.000, que não são os TJs, né? E é bom a gente lembrar isso que eles acham que vão ser. Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Tá aberto. Enquanto vocês vão pensar, eu vou fazer mais uma pergunta. A marca da besta é chip? Não é? O que você ouve aí? O que você tem estudado, Fernando Miranda? Tem falado aí a questão do 5G, principalmente agora por causa do coronavírus, né? Que a China quer desenvolver isso, já tem, na verdade, isso, né? Mas quer implantar. Qual que é a sua visão? E ainda mais o Lucas, gostaria de saber disso, porque o Lucas é de TI. Eu vejo assim que a corrente maior, eles defendem a ideia do chip, né? E já saíram até estudos falando que os melhores locais é aqui e aqui na testa, né? Para colocar esse chip. Então, na realidade, como eu falei, o Lúcifer é um grande imitador, né? Assim como Deus já teve lá no passado a marca. Assim, para a gente conhecer o Apocalipse, a gente tem que conhecer o Antigo Testamento. É o livro que tem mais referências ao Antigo Testamento, é o Apocalipse, né? Tem mais de 500 referências. Então, lá no passado já teve. Também no Apocalipse ele vai selar, Jesus vai selar os seus 144.000, não vão ser mortos. Tá? Então, Lúcifer vai fazer a mesma coisa. Eu entendo, eu vou junto com essa maioria da corrente, que provavelmente deve ser algo como chip, tá? Que deve ser instalado, como é que vai ser como é que vai ter esse sinal e tudo mais, mas eu entendo que vai ser esse chip, tá? Que vai ter facilidade de controlar as pessoas. Ótimo. Pessoal, mais alguma pergunta? Ô, Harley. Oi, fala, Serginho. Falou sobre a questão do coronavírus. De ser uma arma biológica, basicamente, criada em laboratório.
Porém, tem alguns estudos que foram feitos, inclusive por grandes universidades americanas, que não teriam interesse em defender a questão do coronavírus, alegando que o coronavírus surgiu, de fato, de uma mutação de um antigo coronavírus através do próprio ser humano, que não foi criado, estudos feitos por grandes cientistas no mundo, inclusive de Harvard, de várias universidades. Até o Edson pode falar um pouco isso depois, se ele quiser. Qual a base que você tem hoje para dizer que o coronavírus foi criado em laboratório, se todas as matérias científicas que a gente vê alegam que foi criado, pelo menos das que eu acessei até agora, não foi criado, ele foi desenvolvido. Porque assim, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque eu acho que se cria muita especulação, às vezes, em cima de algumas coisas que talvez não tem muito a ver com a história. Claro que isso aí tem a ver com a questão dos últimos dias, claro que as coisas vão piorando, mas não necessariamente tem que ser construída por homens, às vezes fatos que vêm acontecendo natural, para que tudo se aconteça, como os terremotos, foi citado, os tsunamis e todas as outras questões. Então, eu queria um esclarecimento sobre isso. Qual a base para dizer que a questão do coronavírus é um vírus produzido em laboratório? Que é um assunto do momento, né? É o assunto do momento. Eu não quero mergulhar na teoria da conspiração. Olha, você quer pôr a tela toda? Se você quiser tirar o gráfico e deixar a gente toda aberta, eu não sei se é você, se é o Werneck, deixar a tela toda, né? Eu vejo assim, eu esqueci seu nome também, ó. Você falou logo no começo, né? É Sérgio. Ô, Sérgio. Sérgio, eu não tenho acesso, assim, eu não tenho acessado as revistas científicas e tudo mais, tá? Aliás, ontem, na realidade, fazendo uma pesquisa na News, aquelas notícias que tem ali na Europa, Euronews, tá? Se eu não me engano foi lá, eu peguei uma trilha e fui indo, depois eu confirmei, alguém me passou também um link, uma reportagem que teve na TV italiana em 2005. Tá? Em 2005, ele falou da família, né, do coronavírus, e ele estava falando que... Deixa eu ver, sumiu aqui. Não. Ele estava falando que já em 2005 ou 15, agora fugiu, acho que era 2005, tá? Eles já estavam fazendo o desenvolvimento de um outro coronavírus, da família, né? Mas de um que se pegava ao pulmão, que é uma das características que esse agora está fazendo, né? Ele praticamente ele trabalha aqui na região dos pulmões e a pessoa não consegue, vamos dizer assim, respirar, né? Então, já a revista italiana, a TV italiana já fez uma matéria dessa. Se eu achar o link, depois eu vou até ver, eu posso passar para o Harley para ele te encaminhar, tá, Sérgio? Eu acesso alguns sites, tá? Como eu te falei, eu já trabalhei há algum tempo na área de inteligência, embora não seja cientista, não tenho essa capacidade não. Mas eu sou curioso. E a gente procura checar fontes, exatamente para não entrar muito na teoria da conspiração, né? Então a gente pega algumas fontes, eu te confesso, aí eu preciso fazer minha meia-culpa, que nem todas elas são fontes científicas, de revistas de artigos científicos, tá? Então, basicamente é mais um pessoal voltado para a área de inteligência que eu pesquiso, tá? Então, algumas dessas pessoas, analisando a cepa do vírus, eles falam que pela construção dele, inclusive eu vi alguns vídeos também de biólogos, de infectologistas, mas principalmente biólogos, eles falam assim que a cepa dele, a característica da cepa dele, a mutação, ele tem muitas mutações em 24 horas. O próprio vírus ele tem uma série de mutações. E que por essas características dele, não seria possível não ser de laboratório. Tá? Então, juntando várias informações, essa que eu vi ontem, mas uma série de outras que eu já vi no passado, dá a entender de que realmente foi produzido em laboratório pela sua cepa, pelas suas rápidas mutações, tá? Não vou conseguir discutir com você no termo científico não, tá? Mas nesse pessoal de inteligência e mais alguns biólogos poucos que eu vi. E até indo um pouquinho já para a teoria da conspiração, alguns deles dizem que veio dos Estados Unidos, tá? Mas aí é pura teoria da conspiração. Agora, olhando a cepa, olhando a mutação rápida dele, dá-se a entender de que provavelmente foi feito no laboratório, tá? Então, o que eu te falo é isso. É bem verdade que aquelas pessoas que olham cientificamente as revistas, eu li umas duas só, tá? Ali dá a entender que realmente, não,
Não foi variação. Alguns falam até do morcego, que esse vírus foi desenvolvido em morcego, não sei o que e tal. Pode ser. Tá? Por esse viés que eu peguei da área de inteligência e alguns biólogos, poucos, pela cepa, pelas mutações, dá-se a entender de que seria produzido em laboratório. Assim como foi do Ebola, né? Da AIDS. Então, alguns estudiosos do passado, mas como eu te falo sempre, tá? Esse pessoal mais da área de inteligência, o que eles falam que realmente foram vírus produzidos em laboratório com algumas... Opa, agora melhorou. Com algumas finalidades específicas, tá? Seja ela para desenvolver vacina, seja ela para quebrar algumas coisas nas pessoas, tá? Então, eu vou por essa linha, tá, Serginho? Não sei se eu consegui mais ou menos colocar alguma coisa aí. Ninguém fez pergunta, vou para uma outra, é o Lucas de novo. Como assim, eu sou da área da tecnologia, na área de Big Data, de inteligência artificial, tem vários artigos científicos que acreditam assim, que a tecnologia vai até ajudar a uma melhora do mundo. Você não acredita que pode ter uma melhora considerável por conta da tecnologia? Porque assim, tem várias previsões que falam que tipo, até 2030, assim, a evolução da tecnologia com inteligência artificial e tudo, a tendência é melhorar, é achar solução assim, para produzir alimento em maior escala, de forma mais eficiente. De certa forma, da tecnologia suprir as necessidades que o ser humano encontra em Deus. Então, assim, quando você fala de apostatar da fé, às vezes porque as pessoas não vão precisar, de certa forma, de Deus. Você acredita, assim, que pode entrar por esse ponto, assim, da tecnologia facilitar tantas coisas? E, lógico, que a falta dela, quando você vira dependente dela, a falta dela entra em colapso. Então, assim, às vezes o mundo pode colapsar devido a uma pane da tecnologia de forma geral. Mas se a tecnologia, assim, várias previsões de vários cientistas, se a tecnologia vai melhorar o mundo de certa forma, com fonte de energia limpa, com essa linha, assim, nessa linha. Lucas, eu não sei se você estava no início, quando o Werneck ligou, eu até comentei, eu falo assim, caramba, eu não sei como é que a gente vivia sem essa tecnologia antes, né? Eu tenho 55 anos. E hoje eu paro para pensar, falo, como é que a gente vivia sem isso, cara? Facilidade. Hoje a gente está fazendo aqui alguns pagamentos pelo tablet, pelo celular. Cara, a gente está conversando com alguém lá do outro lado do mundo. Então a gente fala, como é que a gente vivia sem isso antes, sem essa tecnologia? Então eu sou assim, eu não domino quase nada de tecnologia, mas que ela facilita a vivência nossa no mundo hoje, ela facilita muito. Pô, ela ajuda muito. Eu confesso para você que eu não sei como é que a gente conseguiu viver sem ela. Então realmente ela cria uma série de facilidades para nós, é verdade. Mas eu entendo que também ela vai ser uma boa base para controlar as pessoas. Tá? Quando você faz uma consulta rápida na internet, se você não colocar numa janela anônima ali, você vai toda hora estar recebendo o pessoal vai sondar você e vai te colocar toda hora ali, mandando aquelas mensagens, ó, você consultou tal viagem para tal lugar, tem um hotel lá também assim, não sei o que e tal. Então eu vejo assim, a tecnologia está interligada de uma tal maneira que facilita muita coisa para a gente. Mas de certa maneira também vai ser uma boa base para controlar a economia no mundo, para controlar as pessoas. Tá? Então ela facilita muito. Eu acho que ela veio para ajudar? Veio. O ser humano é extremamente criativo? É. Mas o príncipe desse mundo é Lúcifer. E ele vai saber usar, infelizmente, essa tecnologia a favor dele, para controlar as pessoas, para ter acesso aos gostos, para saber quem que está usando, quem que está servindo, quem que não está servindo. Então eu vejo que essa base, infelizmente, embora seja muito favorável para nós, ela é útil. Assim como o chip, como eu falei. Pô, imagina, cara, se você tem um chip, cara, olha que tecnologia legal. Pô, você não precisa ficar andando com um monte de andar com carteira, com mais nada, né? Seria muito fácil, só que o problema é como você usa isso, né? Então, infelizmente, embora eu sou favorável à tecnologia, até sim, tá? Eu acho que ela veio para ajudar, mas ela, infelizmente, o Lúcifer e os senhores do mundo vão usar para algo assim que não vai ser muito bom, não, infelizmente. Eu tenho isso comigo. Fernando, Francis Schaeffer, acho que esse é o nome dele, autor da A Morte da Razão, como mencionado, era pastor presbiteriano. A morte da razão estaria associado ao atual negacionismo da ciência? O Francis Schaeffer escreveu vários livros sobre isso. Francis Schaeffer, ele tem um dos meus escritores preferidos, e ele fez uma série, tem até no YouTube, quem quiser procurar, né? E ele também era um pesquisador assim, inveterado, né? Ele gostava de pesquisar, mas era um excelente pensador e cristão denso.
Mas ele escreveu sobre isso, Na Morte da Razão, A Abolição do Homem, uma série de livros que ele escreveu, O Deus que Intervém, ele tem aí uma série de livros que ele fala sobre isso. Tá? E pelo contrário, ele fala exatamente assim que não há ruptura, não há separação. Uma pessoa para ter fé ela não precisa fazer um salto no escuro, ela não precisa matar a razão, não precisa matar a ciência, vamos dizer assim, né? Não, pelo contrário. Ele fala da integralidade do homem. Tá? Ele fala da integralidade do homem. Ele não separa o homem da razão. Consequentemente, ele não separa o homem da ciência. Pelo contrário. Tá? É mais ou menos isso? Sim, é isso? Quem perguntou? Eu não perguntei, então. É muito raciocínio para minha mente. É isso, é isso, é Eu isso. não. É isso. Aí, obrigado, Edson. O cara tá, quarto pós-doutorado, tá nos Estados Unidos, é professor de física ainda. Aí é muita coisa para mim, né? Pessoal, tem mais uma pergunta aqui, ó. Todo olho verá a vinda do Senhor. Isto está relacionado com tecnologia, na sua visão, ou não? Ou realmente é o nosso próprio olho que verá? Isso é interessante. Mas, João, antes da gente, eu esqueci quem que me perguntou ali, falou da TI, foi o Lucas, né? Mas Foi o antes de mesmo você ver, mesmo antes do surgimento da TI, provavelmente João lá na Ilha de Pático já teve esse vislumbre, né? E o Mateus também falou lá atrás, alguns evangelistas falaram, né? Que todo olho vai vê-lo, né? Pode ser por a tecnologia? Pode ser. O que a gente sabe é que, imagina, né? É que depois dos 7 anos, a Terra vai estar quase que arrasada pelas pestes, pelas coisas que vão acontecer na Terra, a Terra vai estar totalmente degradada, né? Mas quando ele voltar de uma forma gloriosa, provavelmente ainda vai ter TI, assim como as duas testemunhas. As duas testemunhas elas vão ser mortas, quando Deus permitir, vão ficar ali em praça pública, todo mundo vai ver, vai festejar e tudo mais. Ou seja, através do quê? Provavelmente da TI. Tá? Eles vão conseguir ver no mundo todo. Hoje a TI facilita esses acessos de uma maneira assim. Aconteceu lá na China, a gente está sabendo no mesmo momento aqui. Né? Então, provavelmente, tanto no caso das testemunhas, como na volta gloriosa de Jesus, que todo olho vai ver do Oriente ao Ocidente, que é lá depois dos 7 anos, essa volta gloriosa, só relembrando, depois dos 7 anos, provavelmente vai ter o uso sim da TI, Lucas. Pessoal, alguma pergunta a mais? Só tirar o microfone aí e fazer. No meu celular não recebi mais nenhuma pergunta. Senão a gente encerra com uma oração e agradece o Fernando. E bom, vamos já esquematizar um outro tema, Fernando, por uma próxima. Pessoal, minha gratidão. Realmente, eu acho que a gente gastou bastante tempo, né? Mas é um assunto apaixonante, é algo que nos encanta. Principalmente saber que Deus não nos abandonou, que apesar de toda essa comoção que está tendo, apesar desse limiar, talvez até de angústia, ansiedade, até de um pânico social, a convicção que a gente tem é que o mundo vai ser diferente, tá? O mundo vai ser diferente, mas a principal e a esperança nossa é saber que realmente Deus está no controle de todas as coisas. Ele nunca abandonou sua criação. E realmente tudo que tem acontecido e que vai continuar acontecendo, a gente vai ter mortes, vai incrementar, infelizmente, esse período. Vamos ter aí a mídia bombardeando, a nossa TI, Lucas, bombardeando, o pessoal falando. Vai, infelizmente, nesse mês de abril, um dos cenários que a gente está vendo é acontecer isso no Brasil e no mundo também, infelizmente, vai continuar acontecendo. Tá? Nada, eu posso mostrar depois um gráfico aí para vocês, que mandaram aí de até hoje, 2 de abril, quantas pessoas morreram no mundo, fazendo uma comparação. O que menos morreu foi do coronavírus. Todos os outros, se a gente olhar ali, o que já morreu, nem se compara. Mas o grande problema é o colapso, né, na área de saúde, é o contágio muito rápido. Então, a gente ter a convicção de que Deus não nos abandonou. Tá? Embora alguns de nós estejamos aí confinados em casa, é uma excelente oportunidade para a gente firmar a nossa fé, para a gente colocar os nossos olhos, voltar os nossos olhos para o Senhor, saber que Ele realmente detém o controle de todas as coisas. Lúcifer está fazendo uma lambança, os senhores do mundo estão fazendo uma lambança, mas porque Deus permite. Que nesses momentos realmente a gente possa estar firmando, olhando para o nosso coração e realmente voltando a nossa fé cada vez mais para Ele, porque Ele tem nos preservado. E que a gente possa aproveitar todos esses meios, Lucas, inclusive de TI, para poder realmente estar mostrando o amor dele para as pessoas. Em casa, que é difícil, quem está em casa sabe que é muito difícil ficar em casa, né? Eu não estou, mas quem está em casa é muito difícil. Mas mostrar o amor para os filhos, para a esposa, para os amigos, para os idosos, com quem tiver, tá? E a gente aproveitar também a TI para mostrar esse amor para as pessoas. As pessoas estão sem chão. As pessoas, muitas, não estão sabendo para onde olhar, tá? Então,
está assim por muita culpa, me perdoa, eu estou falando de novo um tempão aqui, né? Mas por culpa nossa da igreja. Nós deixamos, infelizmente, de ser quem a gente deveria ser. A gente muitas vezes está deixando de mostrar o amor de Deus para as pessoas. A gente deixou se alastrar muito essa ação de Lúcifer, né? Infelizmente. Então é um bom momento para a gente estar olhando e firmando a nossa fé e mostrando para as pessoas ao nosso redor, usando TI, usando em casa, a gente estando em casa, mostrar que realmente não fomos abandonados, que tem um amor que não dá para medir, esse amor de Deus. Que a gente possa estar tendo, aproveitar essa oportunidade dessa crise. Fortaleçam a fé. Nós vamos passar ainda por momentos mais difíceis. Os dias que estão por vir ainda vão ser muito difíceis e piores do que o que a gente está vivendo hoje. E, infelizmente, todos os cenários que a gente vê não são bons, tá? Infelizmente. Mas que isso não sirva de desânimo para nós. Porque a gente sabe que, apesar de toda a tempestade, apesar de tudo que a gente vai passar, a gente tem a confiança, a esperança e a convicção de que Deus está no controle. E a história vai desembocar exatamente onde Ele quer, que é um futuro glorioso que Ele tem para o seu povo. Tá? Que Ele tem misericórdia de nós e continue nos suprindo com essa graça, até a volta dEle. A gratidão é minha, Harley. Você está mutado. Desmuta aí. Opa, desculpa agora. Tava muito. É muita tecnologia para mim, professor. Fernando, agradecer. A sua idade já não permite muito mais. Gratidão, Fernando, a esse tempo aí você ter disponibilizado, né? Feito com tanto carinho aí, com tanto amor e dedicação. Vou conversar depois no particular para a gente ter um outro tema bem polêmico aí dentro da escatologia. Eu sei que dentro da escatologia a gente tem vários assuntos, né? Dá para a gente ficar a quarentena ou 60 dias, 70 dias falando à vontade, né? Mas agradecer novamente, Deus nos abençoe. Obrigado, pessoal, todos que participaram. Até a próxima. E eu informo para vocês quando será e qual será o tema. Beleza? Werneck, obrigado novamente. Deus te abençoe aí nos Estados Unidos. Você, Adriana, as crianças. Obrigado pela disposição aí, disponibilidade de fornecer a ferramenta. Cadê o Yuri? Já tá falando inglês? Já? Adriano tá aí, ó. Tá terminando de fazer, guardar as compras, porque afinal de contas a gente compra aqui as coisas. Eu tô mutado, né? Tô não. A gente compra as coisas aqui, tem que lavar tudo. Então, é igualzinho. No meio da palestra chegou a compra. E aí não pode ficar sem comer. Obrigado, Werneck. Deus abençoe, pessoal. Até a próxima. Amém. Obrigado, Harley. Obrigado, Deus abençoe. Com Deus. Um abraço. Amém. Tchau. Um abraço. Tchau. Espero que eu não conheço. Um prazer grande. Tchau.